Gravando, começando mais um programa do nosso podcast, Onde Parar Parou. E olha, hoje é um assunto que eu não manjo absolutamente nada, zero. Eu trago hoje comigo aqui na bancada a minha querida amiga Jéssica de Oliveira Lima, é isso? Acertei aí o sobrenome? Perfeitamente. Ela que é uma amiga minha de muito tempo, e aí encontrou no meio dessa trajetória uma parada muito louca chamada Constelação Sistêmica Familiar. Acertei o nome? Acertou perfeitamente, você tá top! Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada por comparecer muito obrigada aqui com a pelo gente. convite. A agenda é cheia de milhões. Ai, meu que Deus. É Mas trabalho, você tem espaço VIP, né? Trabalho, casa, mãe, tudo, né? São vários papéis sociais. Mas você tem espaço VIP, né? Que Qualquer coisa, isso né? A aí. gente tem que lembrar sempre de quem Que moral. anda com a gente. Brigadão. Obrigada meu. pelo convite. E já, vamos contar pro Brasilzão aí, como é que foi a sua trajetória, onde você tava, como é que você foi parar na constelação, o que é a constelação, pra onde vai, vamos por partes, como era a sua vida antes da constelação, porque a gente tem muito assunto pra falar. A gente tem muito assunto pra falar. Tem. Segura aí, né? Põe o time Calma. aí, senão não vai ter, vai ser Alexa, horas. calma. Horas e horas. Verdade. Cara, eu cheguei na constelação porque eu já tava, assim, extremamente cansada de algumas situações muito cíclicas que apareciam na minha vida. Então, eram padrões de comportamento, eram situações, eram relações que sempre tinham o mesmo padrão. Então, trocava a pessoa, trocava o cenário, mais ou menos, mas era sempre a mesma questão, ou sempre desencadeava o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de reação. Era tudo muito padrão, assim. Sim. Eu já estava em processo terapêutico, né? Já fazia terapia desde 2017, porque eu comecei meu processo de autoconhecimento, na realidade, antes, né, de entrar na constelação. Uhum. Eu comecei em 2017 porque eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter crise de pânico. E aí, assim, do nada. Sim. E aí eu falei, fui procurar psiquiatra, depois eu fui pra yoga, fui fazer psicoterapia, e ainda assim as coisas continuavam, eu já estava um pouco mais consciente de mim, né? Que foi onde eu te conheci, né, yoga? Que foi que me conheceu, fotografando a aula do Baleia. É verdade. Né? Aquela aula, Nossa, 2 eu fui fazer horas. no dia seguinte aquela aula, meu Deus do céu. Não, e eu fiz o favor de ficar ainda na janela, No pegando o sol, sol 2 pingando. horas, derretendo, Ela e né? a pocinha de suor. Eu ali. e a pocinha. E ele lá, tec. Eu falei, gente, essas fotos vão ficar muito boas, elas vão ficar péssimas. Ficaram legais. Mas ela, você é talentoso, né, amigo? Você é talentoso. Mas, mesmo com todo esse processo um pouco mais consciente, né, de quem sou eu, onde estou, sabe, tipo Globo Repórter? Sim. Então, mais ou menos assim. E ainda assim as coisas continuavam repetindo. E eu falava, não é possível, eu já entendi algumas coisas aqui, já tô olhando pra mim, como é que isso tá acontecendo de novo? Como é que isso tá acontecendo de novo? Depois de uma situação muito delicada, de mais um relacionamento que se terminou e que eu fiquei muito abalada também, eu tava tomando um café com uma amiga e ela abordou o assunto. Ela falou, eu tô fazendo, né? Você já ouviu falar sobre constelação? Falei, signo. Porque isso é básico, né? Sim. Todo mundo confunde e a gente já explica. Sim. Isso aí. Zodíaco ali, né? Constelação que é Sagitário. Ascendente em Gêmeos, Lua em Virgem. Nossa, Eu ascendente sei. em Gêmeos. Ascendente em Gêmeos. Jeová. Fala pouco, entendeu? Jeová. Não é à toa que a pessoa consegue gravar vídeo, né? Tá aqui, inclusive, entendeu? Sim. Mas ela falou, você já ouviu falar sobre constelação? Eu falei, pode me falar um pouquinho mais sobre isso? Ela falou, eu tô fazendo um programa voltado pra relacionamento. Na hora que ela falou relacionamento, a minha orelha já ficou em pé, era a minha dor no momento, né? Mas me conte mais sobre isso. Aí ela começou a falar, me passou o perfil do Instagram da mestra, da mestra dela. Eu fui olhar, comecei a olhar, e ela começou a falar sobre o padrão de questão consciente familiar, e explicar as dinâmicas, como é que as dinâmicas se davam, né, de uma maneira mais ali principalmente no nosso inconsciente, né, que opera 95%. E eu falei, fiquei incomodada com algumas coisas, porque afinal de contas o autoconhecimento, se ele não te incomoda, ou se ele não te provoca de alguma forma pra te, né? Tirar de onde você Tirar daquele lugar de inércia, tem alguma coisa que você não tá olhando direito. Algo de errado não está certo. Ou talvez não seja a sua questão, né? Sim. Vamos lá. E aí eu falei, comecei a ver todo dia o conteúdo que ela colocava, ela todo dia fazia uma live, eu ficava vendo, ficava a hora do meu almoço, pegava meia hora do meu almoço, ficava dentro do carro, assim, ouvindo, muito incomodada, mas eu falei assim, não, eu pago o preço pra estar aqui, porque eu tô muito cansada disso aqui.
Tô muito cansada dessa situação na minha vida. Sim. E aí, foi indo, aquilo foi fazendo mais sentido. Fiz a minha primeira constelação, e aí quando abriu a oportunidade, né, minha mestra abriu a turma para fazer a formação, e aí se tornar, né, consteladora, eu não sabia muito por que eu tava indo, mas eu tava indo. Falei, gente, eu amei isso aqui, tá mudando a minha vida, tá me ajudando, né, comecei a mudar um pouco de postura, né, de acordo com o que a gente tem de preceitos das leis sistêmicas, que a gente já chega nisso também. Sim. E aí essas coisas começaram a mudar mesmo de cenário, né? Então eu fui de uma pessoa completamente aleatória no rolê para alguém que tá mais atento agora, vivendo a vida de olhos muito mais abertos, né? Enxergando padrões. Sim, na época que você entrou na constelação, foi o quê? 19? 20? Foi você fez, não início de 2019. Início de 19. Início de 2019. Meu, ninguém falava muito sobre isso, né? Não tinha teve muito boom tema depois. sobre isso. Agora tá uma crescente muito grande, mas até então não se ouviam falar muito, né, de constelação. Falava-se muito de coach, mas para todas as áreas, Sim. mas não de constelação em si. Né? E eu vi que tem bastante tempo já a constelação, né? Desde Bert sistematizou em 1970, mais ou menos, né? Bert Hellinger é o nosso grande mestre nas constelações, foi ele que sistematizou tudo. E é muito bonito que na biografia dele, ele não fala que ele criou as constelações, mas que ele as viu. Então, ele era missionário, né? Era um padre missionário. Sim. Que foi pra África e via os rituais das tribos, e tinha um sentido, ele viu um sentido ali, aplicou na terapia familiar, foi estudar psicodrama, foi estudar psicanálise, foi entender, né, sobre várias dinâmicas, o que é aquilo que estava acontecendo, né? Como explicar aquilo de forma muito racional. Sim. Então, ele sistematizou o que hoje a gente, né, consegue passar para frente, enquanto vai as leis sistêmicas, né, que a gente chama de ordens do amor, que se aplicam como a gravidade, independente da pessoa querer, ter consciência ou não ter. Então, é esse tipo de coisa que a constelação, esse tipo de consciência que a constelação traz para as pessoas, promovendo uma melhor qualidade de vida de forma geral. O que é a constelação em si? Como você denominaria a constelação? Eu denominaria como mais uma filosofia de vida. Porque a gente tem a constelação sob 2 prismas, né? A constelação enquanto ferramenta terapêutica breve, que é quando a pessoa agenda uma sessão de constelação ou vai até um grupo de constelação para olhar, né, profundamente uma questão que ela traz, um incômodo, né, o que a gente chama de sintoma. Então, eu quero olhar, por exemplo, uma indisponibilidade afetiva, ou por que eu não consigo me relacionar, ou por que eu tenho uma dificuldade em prosperar, meus negócios quebram todos, minha empresa não vai para frente. Então, vários tipos de tema, qualquer coisa que fique muito incômodo, né? A pessoa vai olhar para isso enquanto uma ferramenta terapêutica, e a gente faz todo o processo, todo o processo de constelação, e enxerga ali dentro do inconsciente familiar da onde a pessoa está trazendo isso, né, em representação de sintoma. E enquanto filosofia de vida, né, que a gente fala sobre viver pensamento sistêmico, que é viver de acordo com essas leis que a gente fala, que são as 3 leis aí sistêmicas, ordens do amor, que é equilíbrio entre dar e receber, pertencimento e hierarquia. Entendi. Então, é mais assim, é um viver de um modo muito mais... Eu falo que é viver com os olhos muito abertos. De uma forma mais consciente, talvez. Muito mais consciente. Porque às vezes a gente entra muito num radar automático e só vai e nem vê o que tá fazendo, né? Não vê o que tá fazendo, aí quando vai ver tá repetindo o padrão, e aí, né, a gente vê aquelas frases, né? Eu tenho azar, eu tenho o dedo podre, eu sou para-raio de gente louca. Né? É o que a gente mais escuta, e na realidade você só tá muito fiel. Só que você não tá ainda enxergando, né? Ou não parou pra enxergar um padrão, ou não quis pagar o preço pra olhar, e pagar o preço em todos os sentidos. Principalmente de disposição e disponibilidade interna de olhar para aquilo que te dói. Que eu acho que é o preço mais alto que a gente paga, na realidade. Muito alto. Né? Tem que ser muito corajoso para querer olhar aquilo que dói dentro da gente de frente. Trazer, tipo, uma ferida aberta não é fácil. Não. É muito delicado. Porque você tá, tipo assim, você mostra onde dói e fala assim, tá, mas eu sei o que tá doendo, mas vai doer mais ainda na hora que eu mexer pra tratar. Então é um processo que você tem que estar realmente disposto a passar, né? Porque aí não é fácil. Não. E como é que foi a tua primeira sessão? Não sei se é assim que vocês chamam. Sim, uma sessão de constelação.
Como é que foi? Tipo, que impacto que isso teve de imediato e depois a longo prazo, assim? Então. Porque é uma coisa muito nova, né? Você foi num lugar onde você não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, não dava pra visualizar como é que ia ser a dinâmica e, enfim, você foi simplesmente... Eu fui principalmente porque eu sou muito racional, né? Muito analítica. Então, o que eu fiz? Eu fui entender o que era, estudei muito, participei de muito workshop, eu encontrei, né, o pensamento sistêmico, conheci o pensamento sistêmico em janeiro, mais ou menos, fevereiro de 2019, e a minha primeira constelação, a primeira sessão, a primeira vez que eu fui olhar uma questão minha em uma sessão de constelação, aí sim, enquanto ferramenta terapêutica breve, em abril de 2020. Demorou, então? Demorou. Um aninho ali. Eu demorei ainda muito para chegar nesse lugar de falar, eu vou olhar para isso que tá me doendo. Sim. Né? E ainda assim, era uma questão minha era tão forte que eu nem quis olhar para essa primeira questão que já tava aqui na minha cara. Eu falei, não, isso aqui agora não, vamos olhar para outra coisa que é mais importante. Né? Eu falei, vamos olhar para... A gente nunca prioriza o que tem que ser priorizado, né? É porque às vezes a gente tem tempo, né? É o que a gente fala muito sobre... A gente precisa ter um espaço de maturidade, disposição e disponibilidade interna para encarar de frente algumas coisas, principalmente as nossas maiores dificuldades. Então, se para mim, por exemplo, ou para qualquer outra pessoa, é uma grande dificuldade acessar a emoção, ou acessar vulnerabilidades, estar realmente em um relacionamento ou uma carreira bem disposta, disponível para ficar naquele lugar, vai ser mais difícil olhar, porque tem muito registro, até inconsciente, que te impossibilita de estar naquele lugar integralmente. Sim. Então, a constelação me possibilitou, na medida em que eu via que existia um padrão, que eu conseguia enxergar, e aí, engraçado, né? Porque quando a gente se abre a possibilidade de olhar diferente, as informações vêm. Né, que é o que a gente chama do maravilhoso campo, né? A gente, na constelação, quando a gente faz uma sessão de constelação, a gente olha para o que a gente chama do campo morfogenético, que até tem a teoria dos 100 macacos do Rupert Sheldrake. Como vocês, definem isso? O campo? Um campo de informações, um campo de energia. Então, por exemplo, é muito fácil o imã, quando a gente coloca na mesa, não tem aquela atração? Ou sim. Quando você entra num ambiente, você fala, nossa, que ambiente pesado, nossa, eu me sinto bem aqui, não gostei daquela pessoa, isso tudo é energia. Então, tudo na medida que não está no físico, no material, é energia. Sim. O campo morfogenético é um campo inconsciente do inconsciente familiar, como o Jung também trouxe o inconsciente coletivo, né? Onde ficam acessadas as informações, os padrões, de modo geral. Né, as grandes crenças que, enquanto população, enquanto sociedade, nós temos, a gente também tem isso individualizado para cada clã familiar. Então, quando a gente faz uma sessão de constelação, a gente olha especialmente para isso, para esse lugar, para tentar entender um possível fio de origem de algum sintoma, de um padrão que a pessoa traz. Entendi. Então, isso enquanto sessão. Na sessão, isso. Isso na sessão. Então, para mim, na primeira, eu tinha uma dificuldade muito grande de, por exemplo, dar andamento em projetos. De conseguir ir para a vida. Eu ia até um ponto, chegava até um ponto, parecia que eu não conseguia ir além. E aí, quando foi olhar para trás, a nossa vida, a nossa existência é decorrência de muitas outras existências. Né? Ninguém está aqui aleatoriamente, ou ninguém chegou aqui, nós somos uma construção de quem veio antes. E a constelação, ela promove esse olhar. Mas você diz, por exemplo, de quem veio antes o quê? Na estrutura familiar ou de antepassados? Antepassados, estrutura familiar. Então, a gente olha muito, assim, principalmente, dinâmica pai e mãe. Porque eles são as nossas grandes fontes que possibilitaram que a vida estivesse aqui, que a vida chegasse até você, até mim, nossos pais. Nossos grandes portais para a vida. E atrás deles, os pais deles e os pais deles. Então, fazem a conta que mais ou menos nós temos, em média, uns 4.000 e poucos ancestrais. Que passaram por uma série de questões, que perderam muito. Teve gente que morreu, teve gente que prosperou, teve gente que ganhou, teve gente que teve que deixar tudo para trás, para que a vida hoje se fizesse possível. Sim. Então, aí, quando a gente fala sobre padrões inconscientes, é aquilo que a sua existência, né, você enquanto seu inconsciente, traz de alguém lá atrás, não prosperou, ou teve relacionamentos difíceis, ou não pôde, ou pôde, e eu hoje estou aqui em decorrência disso. E você fica repetindo o padrão. Parece, assim, um pouco, né, abstrato de falar. Mas quando você vai pegar isso e aplicar na sua vida, você começa a ver um padrão. Existe um padrão de relacionamento que se repete. Aí você começa a falar, mas na sua família, digamos que a indisponibilidade afetiva, que é o que a gente chama essa questão de não conseguir estar em um relacionamento afetivo.
Você olha para o padrão familiar das ancestrais. Como era um relacionamento dentro da sua família? As mulheres tinham um espaço, elas eram ouvidas, as suas emoções elas conseguiam ter contato com as emoções? Como que era? Era muito abuso? Como que foi essa história? Mas é difícil puxar esse fio, porque tem gente que nem sabe como era. Tem gente que não sabe. Mas geralmente quando a gente se põe à disposição de acessar esse tipo de informação, sempre aparece. É curiosíssimo. É muito curioso como as informações, elas brotam. Porque é meio complicado, né? Puxar da ancestralidade algum padrão que você não viu, não conviveu, às vezes, durante muito tempo, ou não tem muita informação sobre como era. Eu não sei, é um trampo fazer isso aí. Mas sempre tem uma tia bibliotecária na família, né? Sempre tem uma tia bibliotecária. Glória a Deus pelas tias bibliotecárias, elas ajudam pra caramba. Sempre tem alguém. Eu tenho um tio bibliotecário da família da minha mãe. Sério? E eu tenho uma na família do meu pai. Então, por exemplo, o meu avô paterno, ele faleceu quando meu pai era jovem. Então, eu não o conheci. E ele, assim, foi esquecido. Sim. Não tinha consciência dele. E eu tinha uma vinculação muito grande a ele, porque se naquela época não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele, meu pai não teria mudado de cidade, logo ele não teria conhecido a minha mãe, logo eu não estaria aqui. Sim. Então, é uma lógica de falar assim, eu estou olhando pra lá, porque por conta de ele ter perdido tanto, hoje eu estou aqui. É como meu inconsciente, como a existência que pulsa em mim, registra. Eu falo, nossa, que viagem. Então tá bom. Então não acredite no que eu tô vivendo. Testa, do que eu tô falando. Testa, vive isso. Sim. Porque na medida em que... Isso foi algo que mudou, assim, pra mim, muito. Você me conhece de outros carnavais, né? Sim. Então, assim, eu era mais desconectada das emoções, reativa, assim... bem reativa. Eu sei. Eu tinha aquele sintoma. Eu era insatisfeita com o trabalho, eu tinha problema de relacionamento, problema familiar, muita briga dentro de casa, assim, era um rebordunço, né? Então, isso a gente fala que eu tava fora de lugar em todas as relações que eu tinha. E aí, o que é fora de lugar, né? Até explicando pouco. Sim. O que é o tal do lugar, né? Que vocês tanto falam na constelação. A gente fala muito de lugar, porque a gente fala de pertencimento. E todo mundo no sistema familiar tem direito de pertencer. E a gente, no sistema familiar, a gente tem um olhar amoral, sem julgamento. Porque a realidade é. E o que precisou acontecer, aconteceu. Foi como pôde ser. Né? Então, por exemplo, a gente traz o conceito de relacionamento saudável. Muitos de nós não sabem o que é isso. A gente fala que nem papagaio, mas a gente nunca teve uma experiência, não tem registro, nem ancestral, nem visual, né? Porque a gente aprende, 90% do nosso aprendizado é pelo ambiente, às vezes. Né? Às vezes não, é pelo ambiente. Então não tem registro. E fala porque é bonito falar. Mas se tiver na sua frente, você não reconhece. Então, mas eu acho que não tem como rotular um relacionamento. Se é saudável, se não é... Depende muito da situação. Por exemplo, eu vou levantar vários pontos aqui, vou questionar várias coisas, porque eu sou muito leigo nisso. Mas assim, o que é um relacionamento saudável? Eu acho que vira uma análise muito superficial do que, sei lá, você viver um dia a dia. Assim, eu vejo muito pelos meus pais em casa, e eu acho que é um relacionamento muito fera, assim, muito bom. Graças a Deus, eu tenho bons exemplos em casa. Eu também. E assim, beleza, tipo, eu considero aquilo como saudável. Mas não necessariamente que vai ser, e aí que é o grande ponto, que eu vou trazer aquilo como um parâmetro para mim, para ter como um padrão de relacionamento saudável e querer encontrar pessoas que se encaixem, que possam me proporcionar um relacionamento igual eu tive debaixo do meu teto. Então, o que vocês entendem como um relacionamento saudável? Na realidade, é o que a pessoa entende também, né? Sim. É que eu tô falando de uma forma geral, a gente escuta muito as pessoas. É difícil parametrizar. Sim, o que é saudável, né? O que é saudável pra mim é diferente do que é saudável pra você. Exatamente. Então, exatamente, quando a gente fala de crenças, né, e principalmente crenças dentro do sistema familiar, o que é certo na minha família pode ser errado na sua e vice-versa. Sim. Isso é certo, isso é errado? O que é certo e errado? Sim. Por isso que a gente fala que o pensamento sistêmico é amoral. Porque foi como pôde ser. E é como é. Imperativa a realidade. Não existe, né? A gente fala também na questão da filosofia que todos os ias, né? Gostaria, poderia, é a fonte do sofrimento. Porque você fica em outro lugar a não ser no presente. Ou você tá no passado lamentando o que aconteceu, ou você tá no futuro e não vivendo hoje. Então é fonte de sofrimento. Sendo que o que tá hoje aqui presente, realidade. Ah, foi bom, foi ruim?
possibilitou que você estivesse aqui, certo? Então, alguma Sim. coisa tem pra você ver, seja aí você que vai colocar o óculos, como é que você vai enxergar isso? Como um potencial de crescimento ou como um potencial pra te colocar ainda mais pra baixo? E aí é onde a gente vê quem é protagonista da própria história. Quem tá nesse lugar de, não, eu vou olhar pra isso. Eu já cheguei num ponto em que não dá mais pra continuar vivendo desse jeito. Não dá mais pra continuar repetindo o padrão. Então, eu tenho como um conceito de relacionamento saudável alguém que respeite a minha história, respeite os meus gostos, respeite o meu espaço de individualidade, e eu só conheço gente que quer me encontrar, que quer me manipular, que quer me controlar. Então, logo, dentro do meu conceito de relacionamento saudável, isso não é saudável. Entendi. Mas é isso que sempre se apresenta. Aí, quando vai olhar pra trás, tem história de abuso, tem história de mulheres que foram, né, rejeitadas, abandonadas, ou que sofreram algum tipo de agressão, de violência. Então, o que é o registro mais forte? E até a gente fala da epigenética, né? A epigenética também embasa muito o que a gente traz na constelação. Porque O que é a epigenética? A epigenética, ela é um estudo que mostra que nós carregamos em nossas células pelo menos os traumas, os registros de 8 gerações para trás. Então, sabe aquilo? A pessoa é tomada por um sentimento, ela faz algo determinada... o choro de uma criança te perturba de uma forma extraordinária, sendo que para outra pessoa isso não... Porque existe um registro. E aí é muito legal porque a gente vai usando de várias ferramentas, né? No autoconhecimento eu acho que isso é maravilhoso. Porque a gente vai pegando várias ferramentas que nos ajudam a levar para esse lugar de mais consciência. Né? E eu uso isso muito com a dança também. Porque a epigenética, como traz isso das células, existem muitos conceitos e muitos registros que ficam gravados no corpo, que estão lá no nosso subconsciente. Mas quando você vai exercitar, a terapia bioenergética também fala muito sobre isso, né? Os traumas que estão guardados no corpo, que não estão, não sei, né? Latentes em outros lugares. Exatamente. Então, de novo, né? Qualquer conceito de escassez, de prosperidade, tem gente que prosperidade é só financeira. Sim. E tem gente que fala, não, prosperidade pra mim é ter dinheiro. Eu enxergo prosperidade como fluidez. Sim. Né? Então, se eu tenho um conceito de prosperidade como fluidez, não é só sobre o dinheiro, é sobre tudo, sobre as relações serem fluidas, serem leves, as coisas acontecerem, não precisa ser tudo uma briga de foice. Então, é muito do que você traz de conceito, e até que ponto você está aberto e disponível a olhar para esse conceito e talvez ressignificar algumas coisas. Entendi. Porque, assim, pelo que eu vejo, a constelação fala muito sobre jornada e propósito, né? Não sei se eu estou errado tendo uma visão diferente do que é na verdade, mas é muito louco quando a gente consegue enxergar esse parâmetro repetido, né, que a gente costuma praticar inconscientemente, que traz os mesmos resultados de formas diferentes. Que às vezes a gente fala, não, agora vai dar certo porque eu estou fazendo tudo diferente. Né? Só que no fundo você não tá fazendo tudo diferente. Tem alguma coisa que você tá... O que precisava de fato mudar, a engrenagem-chave que precisava mudar, a gente acaba não mudando, muitas vezes. E acha que mudando toda a estrutura por fora vai fazer alguma diferença, né? E de fato tem que ser uma mudança interna, né? Tem que ser algo que, pô, é aqui que dói, é aqui que eu preciso arrumar. Então, enquanto eu não arrumar isso aqui, eu não posso... olhar pra frente para tentar buscar alguma outra coisa. Primeiro eu preciso arrumar da porta para dentro para depois externar isso. É mais ou menos isso, então. Tem que arrumar a casinha, né? Não adianta, porque assim... levantar o tapete, tirar a sujeira. Quando a gente fala assim, não, tudo bem, agora eu vou mudar. Se você não olhar muito bem para isso, se você não olhar para o que você tem por trás, por que a gente fala muito de inconsciente e consciente, né? 95% das nossas dinâmicas que regem as nossas vidas, elas são inconscientes. Então, fica tudo que a gente faz esse paralelo, né, do córtex pré-frontal e do todo o sistema límbico, todo o sistema ali reptiliano do nosso cérebro, que a gente tem um cérebro desenvolvido aí de acordo com a evolução e ele é triuno, né, que a gente chama na neurociências. Então, as dinâmicas operam no inconsciente. Se eu tenho uma crença muito grande de que, por exemplo, na minha família, ter muito dinheiro gerava morte, porque muitas pessoas morreram. Isso fica, né, ali incrustado no teu, cristalizado no seu subconsciente. E aí, o que você vai fazer? Não, agora eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro. Você vem pra vida com isso aqui atrás, no seu pano de fundo, sem ter muita consciência, mas existe um registro familiar, existe um registro da história. E você vem, não, vai pra vida com essa crença. Aí vai lá, quebra. Aí vai lá, quando você ganha dinheiro, você faz questão de perder todo esse dinheiro. Nossa,
levei um golpe. Uhum. Eu sempre caio em golpe. São dinâmicas, assim, de acontecimentos que a gente faz, porque acontece, a gente faz ou pra pertencer, então eu faço isso pra ficar muito próximo à minha família e muito próximo a uma crença, porque eu preciso pertencer a esse clã, e isso é uma lei sistêmica, né, o pertencimento, todo mundo tem o direito de pertencer. Como vocês fazem esse mapeamento de pertencimento? Em a sessão de constelação, a gente sempre indica, façam a árvore genealógica de vocês. Nossa, dá um trabalho do caramba isso. Exatamente, mas viver dá trabalho, né, no Muito, adulto. Muito. No adulto Não dá é trabalho, fácil. então assim, é só a criança que fica ali de boa. Cada e olha dia um lá. episódio novo. Cada dia um episódio novo daquela coisa sobre ser humano é cebola, que a gente acha que tá resolvido, aí vem, Aham. sabe, Mario Bros, muda o nível. Nossa, sim. Então, tem dias ainda que a gente tava conversando, né, tem dias ainda que eu sento pra ler um livro, entendo alguma coisa da minha história, alguma dinâmica, algum padrão que eu já passei e falo, caramba. Então, eu já tenho 3 anos nessa jornada aí. Sim. E nunca para, porque uma coisa tão linda, né, que o Bert traz, que o perfeito já morreu, tá acabado, tá cristalizado. Enquanto nós estamos em vida aqui, com essa possibilidade, com tanta possibilidade todos os dias, as coisas estão se transformando. Mas estão se transformando na medida em que a gente se propõe a caminhar. Uhum. Então, como a gente faz essa questão do pertencimento? Primeiro, a árvore genealógica. E aí a inclusão de todo mundo. Minha mãe teve 2 abortos, mas eu sou o primeiro filho. Não, você não é. Você é o terceiro. Mas eu acho muito complexo essa parte de montar árvore genealógica. Tipo assim, quantas gerações vocês costumam Não, o máximo que puxar? souber de informação. Sabe aquela coisa, inclui todo mundo? Aham. Inclui todo mundo. Meu pai teve 9 irmãos. Né? Sim. Então, os 9. Mas E teve tipo mais 2 ou 3 que faleceram. Então, são 11. É dos pais pra baixo, dos avós pra baixo? Como é que faz isso? Não, a gente começa pela gente. Então, começa E vai sempre, né? subindo. E vai subindo. E inclui todo mundo. Mas eu não sei. Aí, é isso que eu te falo, que é muito engraçado as coincidências. A gente conhece pensamento sistêmico, a gente para de acreditar em coincidência, porque é tudo uma grande lógica, na realidade. Né? Aí começa a vir informação. Eu tinha isso, né? E eu vou contar um fato meu aqui. A minha avó materna, ela era uma péssima dona de casa, assim, no sentido de ela não era aquilo pra ela. Uhum. E eu cresci, de criança, falando que eu não queria me dedicar à casa. O negócio era fazer dinheiro. Tá. Uma criança de 9 anos de idade, Empoderada, independente, que mais? sabe? 9 anos de idade, aí hoje eu olho e falo, tá, a pessoa já é emaranhada, a gente já é emaranhada de berço, né, que a gente fala. A gente já nasce fiel, a gente já nasce, né, muito ali ligado às dinâmicas familiares de berço, porque a gente já nasce do débito. Uhum. Né? Quantas pessoas não precisaram passar por o que precisaram passar para você estar aqui hoje? Sim. Sentado aqui, então, natural que você tenha uma fidelidade aí, que você precise olhar em algumas coisas, Sim, se quiser sim. também. Se não quiser, Sim. tá tudo bem. Ninguém tem que nada. Exato. Né? Eu, no caso, eu quis. Sim. Então, o que acontecia? Toda vez que eu ia olhar para minha carreira de forma muito assim, para alguma coisa que a constelação, por exemplo, Uhum. foi um grande fio assim, que eu queria olhar para aquilo de forma muito muito sincera, com toda a potência assim, que é o que faz muito sentido para mim, né? Eu não conseguia. Era aula de constelação da carreira, assim, final de semana falando sobre carreira. Acontecia alguma coisa na família que eu não conseguia estar presente. Eu perdia horas de aula. Eu não conseguia olhar para aquilo. Aí tinha mentoria que ia falar só sobre carreira, pelo viés sistêmico. Uhum. A minha filha adoecia, assim, ó. Passou mal. Uma vez eu fui com ela, é que ela melhorou, né? Porque eu já tava um pouquinho mais, eu fiquei, da onde que isso tá vindo? Já Da tava mais onde que isso tá atenta vindo? já. Eu já tava, já tinha feito o meu processo de formação. Aham. Né? Eu comecei a perceber isso durante a formação e mesmo quando eu terminei, era sempre assim. Toda vez que eu ia olhar com isso com muita profundidade, do tipo, não, vou estruturar meu negócio, vou estruturar meu produto, acontecia alguma coisa na minha família que não me deixava olhar. E eu falava, da onde que tá vindo isso? E eu já tinha o registro de que minha avó não era a parada dela ficar, porque eu lembro que a comida dela não era muito boa, Aham. e eu carregava uma raiva de fazer isso, completamente desconexa da realidade. E é isso que a gente olha muito também na constelação. Qual é o sentimento que você tem desconectado da realidade? Eu não tinha, né, fato de registro, né, um registro de realidade que falasse, não, olha,
ficar em casa e cuidar da casa é um motivo pra me dar raiva. Não tinha nenhum registro na minha vida aqui, CPF, né, no meu CPF aqui eu. Então, e aí isso acontecia, eu falava, da onde que tá vindo isso? Já sabia que a vovó não era lá muito feliz só em casa, que ela gostava de... E aí, um almoço de família, a minha mãe me traz a informação. Eu, né, implantei a pergunta, foi da onde está vindo isso que eu não posso olhar pra minha carreira nesse lugar, de estruturar aquilo que faz sentido pra minha vida, que é o meu servir. Sim. E aí, no almoço de família, minha mãe me conta que o meu avô tinha um bar, e aí ele abriu uma loja pra minha avó, que era o que ela amava fazer. Então, ela lá é comerciante, então ela conversava com todo mundo, ali era onde ela se realizava. Sim, sim. Ele quis aposentar, ele fechou o bar dele e fechou a loja dela. Putz. Ela não teve escolha. Ela não pôde. Ponto final. Eu que venho depois, em decorrência das dinâmicas que vieram antes, tenho registro de ou eu me relaciono, ou eu cuido da minha casa, ou eu cuido da profissão. Os dois não vai dar pra ter. Isso é uma crença. Sim. E aí, quando eu fui olhar pra isso, eu falava, caramba, vovó. Olha o que então, você perdeu muito pra que eu estivesse aqui hoje. Mas eu não preciso ter que escolher. Eu posso fazer os dois. E nesse lugar, eu escolho todos os dias olhar pra minha casa com amor e olhar por a minha profissão com amor também. Eu não preciso necessariamente escolher. E como é que você fez pra mudar essa chave? Consciência é trabalho diário. De pegar essa informação e reconhecer o lugar da minha avó, reconhecer o que ela precisou passar para que hoje eu estivesse aqui, com a possibilidade que eu tenho de olhar para minha carreira para algo que faz tanto sentido para mim, e ainda assim manter a minha casa, e ainda assim fazer uma refeição com amor, porque eu tinha raiva de cozinhar. Sério? Eu chegava perto do fogão rangendo, e eu lembro que a minha avó, ela cozinhava assim, sabe? Então, olha como isso é poderoso, né? E a gente traz isso. Eu falei, por que uma criança de 9 anos fala um negócio desse, que não faz questão nenhuma de aprender? Eu falava assim, 9 anos de idade, gente, não tem como. Rebelde sem causa. Rebelde sem causa, exatamente. A gente tá gritando, às vezes, por dinâmicas que não são nossas. São nossas, assim, do nosso inconsciente, na medida em que a minha vida é decorrente disso, a minha existência é decorrente disso de alguma maneira. Direta ou indiretamente. De alguma forma refletiu. De alguma forma reflete. Então, eu tô gritando por uma coisa que às vezes eu nem sei. Você pergunta pra pessoa, mas por que você tá com tanta raiva disso? Não sei. De graça. De graça. E pra mim era de graça. Então, como isso é poderoso, né? Aí, como que você faz pra virar a chave? Com acesso a essa informação, que eu me dispus a olhar, que eu me coloquei num lugar de eu quero olhar pra isso. A informação chega e eu, todos os dias, eu tenho uma foto da minha avó comigo, na frente da minha mesa de trabalho, em que todos os dias eu escolho do meu lugar fazer um pouquinho diferente. Sabendo que você não pôde. Mas hoje, por honra a você, por um amor que a gente pode pro mais, né? E a gente realiza junto com quem não pôde, dentro do nosso coração, fazer um pouquinho diferente. E aí aliviou. Aí, magicamente, pra mim, eu adoro fazer uma faxina. Eu fico legal. Eu cozinho com uma tranquilidade hoje em dia. A Lorena agora reclama. A Lorena é minha filha, porque não sabe. Ela adora as minhas comidas hoje em dia, porque antes ela torcia o nariz, que é uma maravilha. Sério? Tadinha da Lolo. Tadinha da Lolo. Aí hoje, até meus pais falam, nossa, que mandou bem nesse feijão. Então é nesse lugar, sabe? Mas precisa ter disposição interna. Não, e pra mapear tudo, pra encontrar o lugar que você, tipo, precisa estar, né? Porque eu tô falando tudo de orelhada. Pelo que eu entendo de vida. Eu também falo tanto no Instagram, falo pra você. De orelhada, assim. Tipo assim, às vezes a gente tá no lugar certo e muitas vezes a gente tá no lugar errado, né? Na maioria a gente tá no lugar errado. Na maioria a gente tá no lugar errado. Depois de mapear, beleza, a gente faz mapeamento e tal, não sei o que. Você tá no lugar errado, seu lugar é esse. Como é que você lida com essa informação? De novo, orar e vigiar diário é uma escolha. A gente vive uma vida inteira, ou gerações inteiras, repetindo o padrão. Sim. Então, nós somos o padrão continuado da nossa história. Minha mestra disse isso num encontro que a gente fez de supervisão. E ela falou, nós somos o padrão continuado da nossa história. Então, eu escolho olhar diferente, eu escolho fazer um pouco diferente. Você é a grande, né, é a diferentona, as ovelhas negras, né? Eu falo, gente, hoje em dia eu pego isso com um baita elogio. Porque a partir dessa escolha de eu vou fazer um pouquinho diferente com desse lugar meu, e eu vou dar um passo além. Eu não sei o que significa dar um passo além, muitas vezes, né? Então, por exemplo,
O empreendedorismo dentro de algumas famílias é uma questão de quantas pessoas empreenderam e deu tudo errado, a pessoa passou por necessidades extremas. Sim, e aí sim. são aquelas famílias que têm uma cultura ou de ser muito seletista ou estatutária, né, questão do concurso. Então, o empreendedorismo significa praticamente igual a risco de morte. Sim. Dependendo do histórico. Então, então eu encontrei o meu lugar. Meu lugar é de filha dos meus pais, neta dos meus avós. Esse é o meu lugar. Agora eu lido com este meu lugar, assumo cada vez mais esse meu lugar com posturas diárias. Então, se antes eu achava que eu tinha que opinar sobre o que minha mãe deve ou não deve fazer, ou querer entrar na frente dela para resolver os assuntos que são dela, eu deixo para ela o que é dela. E eu me atenho ao que é meu. E aí, milagrosamente, a vida fica mais suave, né? Mais leve. Porque o que acontece? Todas as nossas dinâmicas de dificuldade, de achar que a vida é muito difícil, que a vida é muito pesada, muitas vezes vem porque a gente tá fora de lugar. Fora do lugar, realmente, as coisas são muito pesadas, a vida não é fluida. Porque você tá olhando pra outros lugares. Se no próprio lugar, às vezes, já não é tão fluido assim. E no próprio lugar a gente lida, sabe, Fá? Isso que é muito... Sim. No próprio lugar, eu agora, né, que eu me despedi de algumas dinâmicas de querer defender um, apontar o dedo pro outro, né? A gente abre mão desses lugares. E ainda assim, eu sou convidada a assumir esses lugares que eu passei tanto tempo ocupando. Então, é um treino. Quando a gente vai na musculação, né, a gente tá treinando o músculo. Então, é um treino de lugar. Eu encontrei o meu lugar, eu tenho que mudar as minhas posturas pra ficar nesse lugar. Se vem outra pessoa e fala assim, vem cá, você não... O que você acha de vir aqui dar uma opinião sobre isso, já que você dava tanta opinião? O que você acha do que da tua avó fez? Né? Você acha que ela fez certo, que ela fez errado? Eu? O que a minha opinião ajuda nisso? Mas a gente se despede da nossa lugar de importância para assumir um lugar que de fato é nosso. Mas eu não sei, eu tenho umas opiniões. Tipo assim, muitas vezes, e aí eu vou pegar um exemplo meu também. Eu escolho não pertencer mais àquele lugar também. Por mais que, às vezes o meu lugar fosse, tipo, no almoço de domingo lá na casa da minha avó, ouvindo a família falar um monte de coisa que eu não gostava de ouvir. Eu escolhi não pertencer mais àquele lugar. No meu lugar de filho, no meu lugar de neto, no meu lugar de pertencimento ali da minha família, eu falei, cara, um abraço pra vocês, pra não dizer outra coisa, e eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver e construir a minha história pra uma próxima geração. Eu não vou cortar vínculo com a geração passada, porque a gente não pode fazer isso. DNA, etc. Mas eu escolhi simplesmente encerrar e falar assim, beleza, família de sangue, DNA, tranquilo. Só que eu não compactuo com 89% do pensamento deles. Não me agrega, não me nutre e não tem troca. Pra mim não serve. E aí eu falei, dane-se. E aí eu fico imaginando, se um dia eu tiver que constelar, beleza. Eu não tenho essa parada, tipo, eu não tenho esse lugar de pertencimento por escolha minha, que eu de fato não quero pertencer. Eu acho que por eu ter uma índole, uma filosofia de vida tão forte, que eu acho que passa desse limite, sabe? E tipo assim, tolerar coisas que eu não gostaria de fazer pra alguém e estavam fazendo e falando ali do meu lado. E fazendo, às vezes, tipo, meus pais não serem tão felizes assim também, sabe? Então, tipo assim, eu falei, a gente não precisa disso, cara. Tipo assim, se tá fazendo merda aí, uma hora você vai pagar por isso, uma hora a conta vai chegar um boletão lá da vida pra você, e tomara que você tenha saldo pra pagar, porque se também você não tiver, amigo, sinto muito, não tem agiota nessa hora, entendeu? E aí eu me vejo assim, falando de lugares de pertencimento, eu escolhi não pertencer mais a esse lugar, não a minha árvore genealógica, mas a esse lugar que eu estava ocupando. Eu saí como, tipo, o neto rebelde, o sobrinho porra louca, mas hoje eu tô num lugar que, assim, pela minha trajetória e pela minha história, eu vejo que rola uma certa admiração hoje do outro lado, mas até então o Fabrício com 16 anos, que não sabia o que queria fazer de faculdade, porque já era uma cobrança daquela época, né? Você tinha que se formar já sabendo o que você queria ser da hoje vida. Ainda, né? É uma crueldade isso. Aí você sai da escola, você entra numa faculdade que você não se identifica, não gosta, mas leva até o final porque alguém precisa de um diploma pendurado na parede para provar que você é alguma coisa para a família, mas não é o que você quer fazer, entendeu? E aí, conforme eu fui me virando,
Aí, pô, 19, 20 anos, eu apareci com uma moto zero lá, bonitona, grandona. Ah, não, Fabrício, agora senta aqui desse lado da mesa e tal, conversa com a gente. Cara, desculpa, velho, tipo, não faz sentido pra mim pertencer a um lugar desse. Eu tenho outros princípios morais, assim, sabe? Uhum. Já aconteceu isso na constelação, você enxergar que você tá num lugar, teoricamente, de pertencimento, e fazer um movimento para não pertencer mais a esse lugar, mas sem perder a genuindade. Cara, é complexo isso que eu montei, acho que até eu fiquei meio... Não, mas assim, fato de realidade. A família é vínculo indissociável, você pertence. Sim. Ponto. Se você vai frequentar um ambiente, se você vai compactuar com ideias, se você vai manter relacionamentos, é outra coisa. É que família, pra mim, na prática, é você nutrir aquele sentimento de família no dia a dia. Porque tem gente que nem tem laço sanguíneo com a gente e vira família. Entendeu? E real vira, tipo, de verdade, assim. Você acaba prezando e cuidando mais do que um próprio parente de sangue, né? Mas eu percebi esse movimento e tive essa ideia de trazer isso aqui pra mesa. Porque, assim, beleza, é minha família? É. Pertenço diariamente? Eu procuro nutrir isso? Não procuro. Você pertence, porém você escolhe no seu adulto, né, e vê que não faz sentido manter um relacionamento próximo. Do nosso adulto, do nosso lugar, a gente tem essa consciência e a gente paga o preço até pela nossa culpa de não ir. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente sempre fala por um olhar essencial para um fato de realidade, para o que é. Você pertence à sua família, ponto final. Sim. Vínculo dissociável. Não tem como se divorciar de família. Sim. Seus avós, com tudo que eles têm, com tudo que eles trazem, com tudo que eles deram conta de ser, todo mundo com o que deu conta de ser, é do jeito que pôde. E aí, acho que isso tão bonito também na constelação. A gente aprende a olhar para a humanidade das pessoas, porque a gente começa a enxergar a nossa. Sim. Então, cada um é do jeito que deu conta de ser. Cada um tá emaranhado da própria maneira. Né? A gente, às vezes, julga comportamento de pai, julga comportamento de mãe, julga comportamento disso, de aquilo outro, e vai ver quando a pessoa, o que ela recebeu. Porque a gente não tem condição de passar nada pra frente daquilo que a gente não tenha recebido antes. Né? Quantas pessoas, assim, não conseguem expressar sentimento, ou não conseguem falar um eu te amo, mas aí quando foi ver na infância, não tinha acesso, os pais não falaram eu te amo. Então, pra ela vai ter que aprender um comportamento novo. Que é parte do que a gente faz aqui. A gente pega toda a força da nossa história, do jeito que deu conta de ser, do jeito que pôde ser. Fato de realidade, de novo, eu bato muito nessa tecla, fato de realidade. E aí sim, no meu adulto, com escolhas conscientes, eu escolho fazer algo diferente. Mas não em julgamento, não pra falar, tá vendo? Ó, eu faço certo, vocês fazem errado. Ó, vocês aí estão errados e eu tô certo. Por quê? Se aquilo que eu julgo, aquilo que eu critico, aquilo que eu rejeito, uma hora vai se fazer representar. Sim. Então, você pertence, ponto. Se você vai escolher manter um relacionamento, é outra história. E aí você lida com a culpa de não aparecer no encontro de família. Zero culpa. No seu adulto. Zero ok. culpa. Mas assim, é reconhecimento interno de lugar. Os avós são os avós certos pra mim. Porque se não fossem eles, eu não tava aqui. Meus tios são certos, porque se não fossem eles, também alguma dinâmica ali, se não fosse a ordem dos irmãos, alguma coisa. Esse lugar. Então, a gente não tá falando sobre sentar todo mundo na mesa de família, se não faz bem no seu adulto, você assume o que faz bem e o que não faz. Sim. Então, é o pressuposto básico para você entrar e querer ter contato com o pensamento sistêmico, é assumir o seu adulto. E no adulto a gente assume responsabilidade, a gente assume ônus e bônus, e a gente assume o protagonismo das nossas vidas. Então, por exemplo, eu também tenho pessoas da minha família que é difícil a convivência. Eu escolho no meu adulto não ter uma convivência, mas tem o seu lugar de reconhecimento, tem o seu lugar de reverência, tem o meu lugar de respeito. Mas não significa que eu vou... lugar de reverência. De reverência, reverência pela vida. Eu já não... Essencialidade. E aí é isso que a gente treina o olhar. Porque a gente vive em posturas de julgamento. Muito. E isso que atrasa, isso que fica pesado. Porque se eu tenho necessidade de apontar se o outro tá certo e que o outro tá errado... Também eu vou ter essa questão voltada pra mim também uma hora ou outra. Quantas vezes você não se sentiu julgado também? Não, todo dia. Vixe. Entende? O outro é o que ele dá conta de ser. Não tem como. Eu não vivi a infância dele, não sei os emaranhamentos dele, eu sei mais ou menos os meus. Sim, mas aí que tá. Uma coisa que eu percebi que a minha vida começou a andar também foi quando eu virei as costas pra... É pesado falar isso, mas assim, quando eu virei as costas pra essa parte da minha família, fui fazer meu corre, fui correr atrás do meu. Sem precisar provar nada pra ninguém. E quando eu não precisei mais provar nada pra ninguém,
começou a rolar um reconhecimento da outra parte. Uhum. Só que assim, o reconhecimento por conquistas materiais minhas. E não por conquistas, tipo, pelo meu processo de amadurecimento, por me tornar alguém. Uhum. Diferente do que eu era quando mais jovem. E é isso que eu, por exemplo, tem esse lugar de pertencimento? Pertenço à minha família? Pertenço. Mas não quero, como é que se diz, ocupar esse lugar que eu pertenço, porque não me nutre e não me faz bem mesmo. Sim. Beleza, aí como é que eu vou pertencer a um lugar onde não é legal? Porque, de novo, a gente fala de lugar, a gente fala sobre o que é essencial. Árvore genealógica, você pertence, pronto, acabou. Sim. Se você vai manter relacionamento, é outra esfera. Exato. Então, assim, eu também tenho pessoas da minha família que eu não tenho contato, escolho não ter relacionamento, porque as ideias divergem, a gente chega diferente, isso até com amigos. Uhum. Quantos amigos, depois de você passou por um processo de autoconhecimento que mudou o teu jeito de se colocar na vida, que mudou a tua postura? Porque tá tudo bem mudar, gente, é que as pessoas acham que tem uma ideia que a gente tem que ficar o mesmo pra sempre. Se você tá o mesmo por muito tempo, algo tá muito errado. dá uma olhada aí, entendeu? Falta movimento. Falta um pouquinho, né? Falta um ciricutico Falta ali. dar uma olhadinha ali, né? Que aí entra ano, sai ano, são as promessas de ano novo, quando chega no final, putz, não fiz. E aí, então o que falta? Falta assumir postura adulta, mas a gente só consegue fazer isso na medida que a gente tá minimamente no nosso lugar, ou tá procurando. Sim. Sabe aquela inquietude na alma? Pra mim, o que era, assim? Eu sempre ficava com uma sensação de que tava faltando alguma coisa. Uhum. Eu tinha um inquietamento. Eu tenho ainda um inquietamento, mas um inquietamento no sentido de eu quero saber mais, eu quero entender mais, porque eu amo isso aqui, eu sou apaixonada por isso aqui, é a minha filosofia de vida. Né? Tá em tudo que eu vejo, tá na minha postura, tá no meu trabalho, tá em quem eu... Né, mudei o óculos da vida. A gente fala que quando a gente vive esse pensamento, a gente muda o óculos pra vida. Então, por exemplo, você falar pra mim que você não pertence, desculpa, você pertence. Se você escolhe manter um relacionamento, você no adulto paga o preço por isso, mas que você saiba no seu coração que você pertence. E todas essas pessoas também. Assim como eu também. Tem várias pessoas na minha família que eu não faço, né, não tem essa questão de estar junto, de manter um relacionamento. Vamos fazer uma almoção de domingo, vamos lá, todo mundo! Por quê? Porque as ideias divergem, porque não faz sentido pro que eu quero pra minha vida, porque eu quero construir, porque elas têm as histórias delas. Elas têm os problemas delas, as questões delas, e tá tudo bem, cada um fica com o que é seu. Eu no meu lugar, vocês no de vocês, reconheço, cada um com as suas coisas, eu fico aqui. E eu pago o preço por estar aqui. Sim. Então, pode ser que eu seja aqui, nossa... Pode ser encarada como uma metida, aqui não fala, aqui isso, e depois a diferentona, sim. Mas eu acho que, tipo, às vezes a gente acaba não é nem pagando um preço, às vezes a gente acaba ganhando paz. Porque quando a gente tá no nosso lugar, a vida fica leve. Exatamente. A vida fica leve, então Exatamente. Tá tudo bem você, que nem eu já ouvi várias vezes, né? Como assim? Agora quer dizer que você não tem opinião pra dar sobre isso? Eu falo, não preciso. A minha opinião pouco importa aqui. Não é o meu lugar. E quando a gente encontra esse lugar, esse nosso lugar, e exercita ele diariamente, se despede de estar emitir opiniões que não são necessárias, ou assumir coisas dos outros que a gente não precisa, porque o outro dá conta do desafio dele. Sim. Cada um dá conta dos seus próprios desafios. A nossa opinião, às vezes, não vai mudar em nada, e só vai servir pra gerar mais conflito ainda. É porque, geralmente, uma opinião ela é carregada de julgamento, e carregada de crenças e tudo mais. Então, o que eu aprendi, principalmente nisso me tornou, porque eu era a pessoa que gostava de emitir opinião e julgamento, né? Emaranhada até o último fio de cabelo, querido. Então, assim, o que eu aprendi foi a minha opinião, ela é pra dada quando solicitada. Sim. E a gente só dá opinião quando solicitada e de um lugar em que, se a pessoa concordar com a minha opinião, tá ok. Se ela não concordar com a minha opinião, tá ok também. Sim. Porque tem gente que quando dá opinião, né? Me fala qual que é a sua opinião. Aí você fala, mas pra mim não faz sentido. Pô, por que você pede minha opinião, então? Né? Então, o que já vem? Carregada de um julgamento e do tipo, você tem que seguir o que eu falo. Então, você tá em postura errada. Na medida que eu dou uma opinião e eu quero que a pessoa siga o que eu falo, eu já tô em lugar errado. Sim. É sutil. Eu sempre pergunto, quando perguntam se eu quero dar alguma opinião, eu falo, depende, você tá preparado pra minha opinião? Porque pode ser algo que você não goste. E saber quem, né? Quem são as pessoas que a gente precisa pedir opinião? Ou será que isso também não é uma questão pra você olhar, né? O quanto você precisa da validação externa? Mas é o que eu digo. Quando a gente acha o nosso foco ali, o nosso feeling, a gente se preocupa muito menos com a opinião dos outros e procura fazer o nosso
tipo, fazer muito mais pela gente, independente do que os outros vão achar. Meu, é isso aqui, eu vou e dane-se, velho. Gostou? Pô, legal. Não gostou? Pô, também bacana. Mas não com uma... Eu acho que é tudo a postura, né? Eu falo muito pro pessoal no Instagram. Eu falei, quem é você? Quando você fala o que você fala, quando você faz o que você faz. Porque tá mais pra baixo. Sim. Então, quem sou eu quando eu emito uma opinião? Qual que é a intenção por trás? É sempre a gente pensar o que tá antes. Sim. O pensamento sistêmico, a gente sempre exercita esse lugar de o que tá antes. Quando eu me relaciono com alguém, para quê? Tudo que eu faço, para que eu faço o que eu faço? Para que eu quero emitir essa opinião? Qual é o efeito? Qual é a intenção? Porque é tudo sobre intenção. Então, esse exercício de lugar também tem isso, né? Sim. Quem sou eu quando eu falo o que eu falo? Então, qual que é a intenção? Para que eu estou aqui hoje? Qual que é a intenção por trás? Para que eu preciso estar naquele lugar? Para que eu preciso da validação da pessoa? Será que não é algo em mim que eu preciso fortalecer? Ou que eu preciso olhar um pouquinho para trás e falar, puxa, talvez eu queria mais do meu pai e da minha mãe quando eu era criança, mas hoje eu, no meu adulto, eu assumo essa minha postura adulta e eu vou fazer por mim, reconhecendo que eles me deram tudo que eles puderam dar. Porque os nossos pais são seres humanos, a gente esquece de olhar isso. Né? Então, a gente encontra hoje em dia muitos adultos, 18 mais, que ainda estão em postura infantil. Né? E quando a gente tem a oportunidade de ter uma criança por perto, né, tá criando uma criança, fica muito clara essa questão da postura adulta, postura infantil. Porque no infantil a gente exige mais. A gente quer mais, o tempo inteiro é mais. Você pode ter tido uma tarde legal pra caramba com a sua criança, né? Com o teu filho, com a tua filha. Um não que você dá vai invalidar todo o resto. Sim. Mas isso faz parte da postura infantil. É uma criança. Tá tudo bem. Ali a criança desenvolve como é que ele lidar com frustração, com amorosidade dentro de casa, né? Aí cada um educa da forma mais consciente possível, eu espero, né? Então, esperamos. A gente espera, né? Então, e aí é legal porque a nossa geração, 30 e pouco, é uma geração de resistência. Né? Então, você vê muitas pessoas resistentes aí pra vida, resistentes a se relacionar, resistentes a assumir seus lugares, resistentes a olhar para suas dores, é uma resistência. O que você acha que leva a tudo isso? Uma postura infantil. Ainda estão olhando pra trás e falando, minha mãe não me deu carinho, mas meu pai não sei o quê, meu pai faltou, minha mãe não sei o quê. Então, quando a gente assume esse lugar aqui, eu falei, eu era a pessoa também, você sabe, né, amigo? Você sabe, né? Putz, grilo, cara. Então, assim, quando você assume esse lugar, fala, pera, não, calma, vamos voltar porque é essencial. Porque, assim, eu sou um ser humano, e é até difícil pra essa geração se encarar como ser humano. Sim. Porque tanto aquela coisa, né, às vezes tem que fazer, tem que acontecer, não sei o que, lá, e tem desconexão total com emoção, a maioria de nós não sabe nomear o que tá sentindo, e eu era uma, então eu falo de um lugar de que eu já estive em todos eles, né, então é um exercício diário, é uma escolha diária. Ah, é super fácil? Lógico que não. Dá uma coçadinha de vez em quando, mas acontece, se eu cair, eu levanto muito mais rápido, porque eu escolho levantar. Então, e tem mais ferramenta pra isso também, né? E aí, milagrosamente, depois que eu fui, eu consegui ir pra vida, né? Consegui ter o meu lugar com a minha filha. O trabalho começou a desenrolar, as coisas começaram a melhorar magicamente. Porque as pessoas olham pra fora e falam, nossa! Mas é uma escolha. Tem coisas que a gente precisa melhorar que acabam interferindo em todo o resto, né? Exato. E também interfere muito como as pessoas acabam vendo a gente. A gente às vezes fica muito preso dentro de um casulo, com medo de... Que a gente tava falando, né? Com medo de assumir de fato quem a gente é, a nossa grandeza, com o pé no chão, lógico, pra não virar um superego ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje em dia tem muito isso, né? A gente fica preso a algo que é um lugar que de fato a gente não pertence, né? Que quando você sai daquele lugar e vai pra uma coisa que realmente condiz com o que você quer, com o seu propósito, com a sua grandeza, etc., meu... Parece que você pega dá uma estilingada na vida, vai pra frente assim com uma potência que a você galera... vai pra frente com uma potência. E a galera fala assim, mano, o que aconteceu, sabe? Tipo, da onde você saiu? E tem muita gente... E muda, né? Porque é aquele princípio hermético, né? Assim como tudo que está em cima, está embaixo, tudo que está dentro, está fora. Né? A gente muda num ponto, assim, você pega uma foto minha de 2018, era uma pessoa, pega alguma foto agora, é outra. Tem gente que olha e fala assim, gente, mas né, putz, eu era mais sisuda impossível. Fora de lugar, né? Então, assim, eu pertenço.
concordando, né? Se eu não concordo com o que aconteceu antes, nesse lugar da essencialidade. Você tá falando então de uma submissão? Eu não tô falando de submissão. Não tô falando disso. Eu tô falando no sentido de você reconhecer o que foi. Ponto final. Começar a aprender a exercitar, sair desse lugar, desse pedestal de achar que você pode apontar o dedo pra todo mundo e falar que tá certo, que tá errado, dentro da sua visão, da sua grande sabedoria de... Né, você quer apontar o dedo para as posturas dos meus pais, sendo que eles passaram uma vida, né? Quantos anos você tinha quando nasceu? Você acha que você precisa dar conta de uma pessoa que tinha lá 20, 30 anos? Será que você não tá menos? Então, uma coisa que a gente fala muito, desce um pouquinho. E as ferramentas que a gente tem hoje... Eles não tinham. Exatamente. Eles fizeram exatamente, Fábio. Você tudo chegou num mato ponto. Isso aqui era tudo mato, cara. Aí você chega hoje aqui né, com as suas ferramentas, com o teu iPhone de última geração, sim, com a sua internet Wi-Fi, com o seu banheirinho dentro de casa, quer apontar lá pra trás e falar, você não fez o suficiente? Aí a vida vai falar assim, não. Vai lá e faz melhor, então. Não? Com os recursos daquela época. Você tem certeza que não? Te vira. Aí fica difícil. Porque a vida é muito justa, né? A vida enquanto existência é muito justa. E eu acho que é esse tipo de exercício, esse tipo de olhar que até provoca, né? Porque quando você tá nesse lugar de exaustão, de bater a cabeça, você começa a se abrir, né? Porque, pensa, é fácil olhar pra esse lugar? Não, nem um pouco. Abrir mão de julgamento, abrir mão do seu lugar de importância, de achar que você precisa concordar com o que as pessoas falam, que ela tem que passar pelo teu júri, né? Tem que passar pelo... Imagina. Como se fosse detentor da grande opinião verdade mais válida universal. do planeta Terra. Não, se eu não concordar com a opinião dos meus pais, a deles não é válida, porque a minha é boa, a deles não. Porque eu sou tão... O lírio do campo. O lírio do campo. A gente chama de alecrim dourado. O alecrim dourado. Alecrim dourado que nasceu no campo pra você ser semeado, querido. Então tá, entendi. Aí a vida vem... Fala, senta aqui um pouquinho, vai. Você tá falando então que não foi o suficiente. Peraí, então eu vou te mostrar o que não é que é insuficiência. Sim. E aí fica, mas as coisas não acontecem pra mim, porque é tudo muito pesado. Aí chega a tal ponto de exaustão que nem eu cheguei, e fala, eu não aguento mais. E a maioria das pessoas que chegam pra constelação, que chegam pra esse tipo de olhar diferente pra caramba, porque a gente olha pro que é essencial e a gente larga a mão de querer ficar apontando o dedo pro outro, já tá no estado de exaustão, tipo, porque eu não sei mais o que eu faço. Porque eu não consigo manter relacionamento afetivo, porque eu não consigo prosperar, porque todas as minhas empresas quebram, porque o relacionamento com meu filho é terrível, que o meu relacionamento familiar é terrível, nada vai pra frente. Então já chega num lugar que fala, eu não sei o que você tem pra me mostrar, mas deixa eu ver. Já tem um espaço interno, de assim, pelo menos de cansaço, tipo, reconhecimento de saber que o que estava sendo feito até agora não tá dando certo. É o momento que a gente entende que a gente não se aguenta mais. Exato. Eu passei por isso. Um buraco vazio, eu senti um buraco vazio dentro do meu peito. Eu não sabia explicar. Eu cheguei no ponto que eu não me aguentava mais. Eu não me aguentava mais. Chata! Não, eu digo assim, não me aguentava mais porque as coisas que eu tentava fazer não faziam o menor sentido e não tinham o menor resultado. Em um determinado momento de alguma parte que eu passei da minha vida, e eu falei, cara... E é no caos que a gente começa a encontrar algumas saídas. É na crise, né? E ninguém entende o conceito da crise, né? Crise, crisálida. Acho que a borboleta, ela não passa por uma transformação dolorosa que leva a ela, né? Porque... Se ela sair do casulo, num determinado ela morre. Sim, todo caos ele traz uma solução, né? Ele... Se você tiver o olhar pra ver a oportunidade dentro da crise, sim. Mas, ninguém sai do caos, assim, da crise, do deserto, de vários nomes que pessoas de diferentes filosofias dão, mas ninguém sai de uma forma leve, entendeu? É muito doloroso passar por tudo isso. E é muito doloroso você chegar nesse ponto e falar, cara, isso aqui vai me dar um trabalho do caramba, mas agora não tenho mais como fugir disso. Eu tenho que arregaçar a manga e trabalhar isso aqui porque tá me afundando demais. E é muito complicado isso. Eu percebi isso quando eu fui diagnosticado, né, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, com TDAH, enfim. E aí eu falei, beleza, eu tenho agora um puta trabalho pra fazer. E é um aprendizado... Foi um aprendizado diário naquela época, e hoje eu assumo uma responsabilidade muito maior comigo, por ser quem eu sou, e pelas atitudes que eu tenho, e pelas escolhas que eu faço. Na época que você estava na constelação, na época não, quando você procurou a constelação logo depois dos seus primeiros contatos e tal,
te ajudou com a ansiedade também? Ou não? Eu já tava com a minha ansiedade bem reduzida. Já. Mas quando eu fui entrando em contato, né? E aí, geralmente a ansiedade vem de um lugar, não tô falando, não é um glossário de sintomas, tá? A ansiedade, como qualquer outra questão, né? Que foi o que eu te falei. Prosperidade na minha família é uma coisa, na sua é outra. Então, por exemplo, prosperidade na sua é ter bens materiais. Sem isso, você não é ninguém. Exato. Isso é um conceito, uma crença da sua família. Na minha é diferente. Pode ser diferente, como não pode não ser. Então, pra mim, já era uma denúncia, a minha ansiedade, o sentimento que eu tinha, de que eu estava completamente fora de lugar. E eu, de fato, hoje eu olho pra trás, eu estava fora de lugar em todas as relações. Eu não estava com uma postura no lugar de, por exemplo, ser postura mesmo adulta, de ser mãe da minha filha, de ser filha dos meus pais, neta dos meus avós. Isso, gente, básico mesmo, sabe? De ser a irmã do meio, sendo que tem um irmão mais velho e tem um irmão mais novo. Então, eu não conseguia olhar pra ninguém, tava, assim, perdida. O que fica uma pessoa com ansiedade? Também nesse lugar de não sei pra onde eu olho, não sei pra onde eu vou. Sim. Então, já tinha atenuado bastante, eu ainda tinha algumas crises, mas já estava bem menos. Depois que eu... E assim, isso foi uma coisa que a ansiedade em mim atenuou muito mais ainda, sem eu parar pra olhar para a ansiedade enquanto um sintoma. Mas ela foi atenuando, porque eu fui entrando cada vez mais e ficando só mais com o que é meu. Se no meu lugar eu tenho a potência da vida, e se no meu lugar eu tenho fluidez, lógico que existe também questões mais profundas, né, de química de cérebro e tudo mais, né? Mas neste lugar, assim, de dinâmicas, atenuou muito mais ainda. Lógico que tem dias que eu ainda acordo, dependendo do que eu vou fazer, vou fazer uma viagem, eu já fico mais... Porque é natural meu ser mais acelerada. Isso é meu. Aí é que a gente também precisa começar a enxergar que quando a gente fala sobre constelação também, sobre sintoma, é o que está exacerbado. Então, por exemplo, qual que é o sentimento fora da realidade que você tem? Que nem uma pessoa que não se relaciona por ter medo de ser abandonada. Aí você vai olhar a vida CPF dela, não existe registro. Da onde que tá vindo isso? Sim. Que te leva a um estado de fuga. Assim, que você não consegue explicar. Aí a pessoa fala, mas por que você fez isso? Não sei, cara, eu só fiz. Tá além do que tá aqui no teu 5% racional, né? Mas a ansiedade pra mim depois ainda ficou mais tranquila ainda. Porque eu tava, realmente, legal, era checklist. Checklist. Era checklist. Era impressionante. Porque é meio que a doença agora do século, né? Ansiedade. E é um efeito colateral do Covid, né, por cima. Porque muita gente saiu clinicamente mal da pandemia, né? Psicologicamente muito mal. Quem não sofreu com Covid sofreu algum impacto psicológico muito grande, né? E saiu com dano muito... Saiu com um déficit muito alto, né, da pandemia. Acho que teve uma parcela um pouco mais atenta ou um pouco mais disposta. Acho que dá pra colocar mais assim. Mais disposta. Ou muito cansada de fazer as mesmas coisas. Sim. E de cair nos mesmos resultados. Sim. Aí a gente volta pra aquele papo que a gente fez, né? Não adianta nada eu vir com o papo motivacional se eu não tenho base. Estrutura para que aquilo se alicerce. Sim. Né? O alicerce do papo motivacional. Então, aí volta pra dinâmica, né? Se na minha família todo dinheiro é igual morte, que é igual perda, logo eu vou achar um jeito de sabotar os meus negócios e perder todo o dinheiro, porque eu, pelo amor de Deus, eu preciso fazer a manutenção da minha vida. Sim. Né? O registro do sistema é esse. Então, não, eu vou lá olhar. Isso é um padrão que se repete. Aí eu faço uma sessão de constelação, ou eu começo a acessar essa informação, chega à minha consciência esse tipo de padrão, eu olho pro dinheiro, eu reconheço o que aconteceu. Mas eu faço um pouquinho diferente, sabendo que eu posso usar o dinheiro como potência de vida que de fato ele é, e não encará-lo com essa crença de que ele é igual a perda, igual a morte. Mudar a visão, né? Mudar a visão. Isso é alicerce. E aí você constrói isso diariamente, né? Então, é exatamente isso do lugar. Você vai construindo essas coisas diariamente e escolhe todos os dias fazer diferente. Durante a pandemia, a gente teve uma parcela que já estava muito cansada e escolheu olhar, e teve uma boa parcela que também ainda não chegou nesse lugar. Às vezes por escolha, porque dói. Sim, todo movimento dói. Crescer dói. Sim. Eu tava falando isso pro pessoal na sexta-feira no Instagram, né? Então, falo, gente, todo movimento implica em crescimento. Crescimento implica em dor. Dor porque você vai ter que sair de um estado de conforto, você vai ter que sair de um lugar conhecido para ir para um lugar minimamente desconhecido. Por que é tão difícil instalar novos padrões? Por que é tão difícil ser diferente?
Sim. Ou fazer diferente de todo mundo que veio antes. Cara, você sabe o que veio antes. Daqui pra frente é tatear. Sim. É tentativa Desbravar, e erro, é desbravar. E assumir essa força de quem já caminhou até aqui e falar, vamos junto comigo. Nas boas ações. Uhum. Né? Eu assumo integralmente a vida que chegou até mim através de vocês, mas do meu lugar eu fico com o que é meu e eu faço um pouquinho diferente. E eu escolho fazer diferente um pouquinho todos os dias. Ah, vai acontecer de escorregar? Vai. Mas eu não preciso ficar ali e bater na cabeça. Uhum. A gente escolhe, né? Então, acho que na pandemia a gente teve também muito disso, né? E eu acho que cada um precisa passar o que precisa passar, né? Cada um tem seu grandioso destino para cumprir. Sim, sim. E assumir a vida, assim, nessa integralidade, precisa ser forte e corajoso. Precisa muito. Precisa ter, porra. Isso tem me acompanhado, assim, ser forte e corajosa. Chamar no peito. Que é Josué, da Bíblia, tem uma passagem bíblica. É da Bíblia. Caraca. A gente pode olhar aqui. Acho que é Josué. Cara, da Bíblia também manja. É da Bíblia. E isso acompanhou muito, assim. Eu passei por um tempo atrás, assim, de mais uma dinâmica, né? Que foi muito desafiadora pra mim. Uhum. E foi o que mais ficou. Seja forte e corajosa. Porque uma vez que a gente, né, as coisas estão no seu consciente, você já sabe. Sim. Então, você vai dar 2 passos pra trás, você vai ficar inerte, ou você vai fazer um pouquinho diferente? Ou você vai querer caminhar pra frente? Você já sabe, não tem como fechar o olho de novo. Se você já entende um padrão, se você já entende que não faz sentido, se você já entende que, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, tá me incomodando demais. E hoje em dia também, para você fazer algo novo, para você sair do lugar, a sobrevivência é uma questão de resistência, eu acho, né? O quanto você permite resistir a algo novo que você quer fazer, né? Então, tipo assim, eu acho que... Pô, o cara me propor a fazer um podcast, beleza. Só que o quanto você tá disposto a dar continuidade nisso, a dar constância, né? A persistir. O quanto você tá disposto a resistir a uma espera para alguma coisa acontecer, entendeu? Eu acho que o pessoal hoje que procura muito atalho, mas não quer passar pelo processo. Exato. E isso gera um monte de gatilhos que uma hora eles vão disparar de uma forma agressiva, né? Os gatilhos, assim, eles vão ser disparados. Uhum. Se eles forem muito presentes, que nem assim, puxa vida, se você tem ali um registro forte de rejeição, de abandono no sistema familiar, nas suas crenças inconscientes, lógico que ele vai ser disparado. Sim. Só que aí você vai, por exemplo, sempre a gente leva pra relação afetiva porque é onde todo mundo mais entende, né? Aí você vai escolher. Ou eu vou viver uma vida evitando sentir o que eu não quero sentir, e logo eu não vou ter algumas experiências que poderia me abrir pra vida em sua totalidade. Posso experimentar a rejeição? Pode. Faz parte da vida humana também. A gente não agrada a todo mundo. Exato. E tudo bem. No nosso adulto, a gente sabe que a gente não agrada a todo mundo. Mas o problema existe ainda muito viver nessa postura infantil de que tudo tem que ser... Não vai ter processo, vai ter tudo fácil. E acho muito legal, assim, fazer o paralelo, né? A resistência, ela traz sofrimento. Porque a persistência não, eu sei pelo que eu estou fazendo. Eu sei que existe um processo que eu preciso passar, que o tempo às vezes não vai ser o meu, vai ser um tempo às vezes um pouco mais demorado, porque eu preciso amadurecer algumas coisas internamente. Sim. Mas na resistência a gente parece que se agarra a alguma coisa e não quer soltar, tipo abraçar um cacto. Tá. Entende? Pra mim, esses conceitos assim são muito, porque assim, existe a persistência, existe a insistência e existe a resistência. Então, se por exemplo, na resistência pra mim, eu sei que malhar 7 vezes por semana vai derrubar minha imunidade, mas ainda assim eu resisto e quero fazer porque eu quero fazer. Eu estou resistindo a uma coisa que eu já sei que não dá certo, mas eu tô ali. Na persistência, eu acho meios, eu tenho um objetivo final, então meu objetivo final é ficar com... eu quero perder, eu quero entrar em ter um determinado shape. Então, já estou me levando para outro tipo de... Mas é legal dar inúmeros exemplos, porque os mapas mentais, eles vão se ampliando, né? Então, eu quero chegar num determinado shape. Eu vou persistir no meu objetivo. Mas não significa que eu preciso me acabar 7 vezes na semana na academia. Eu posso fazer um plano alimentar mais adequado. Não. Ah, meu Deus! Eu tô brincando, porque assim, a questão do resistir, que eu quis dizer é a seguinte, você não, de fato, é se agarrar mesmo, a não abrir mão.
Só que quando eu digo resistir, é não abrir mão do seu propósito. Entendeu? Então, é o que eu coloco no lugar da persistência. Mas a persistência, eu tenho uma percepção que tem um prazo. É meio que limitado e que uma hora, acho que eu não vou persistir tanto nisso mais porque, não sei, pra mim não tá mais fazendo tanto sentido. A resistência eu já vejo assim, cara, essa veia aqui que eu quero. Então eu vou resistir para poder fazer isso aqui acontecer. Resistir a fatores externos, a opiniões, às críticas, a julgamentos, a tudo. Eu tenho que resistir a isso para depois continuar persistindo. Entendeu? Porque eu acho que beleza, eu quero persistir. Mas eu acho que a persistência é meio que derrubável, dependendo da força que você coloca nela. Depende do... A resistência é algo mais, tipo, firme, eu acho. Que você não vai abrir mão tão fácil de alguma coisa que você realmente quer. Tipo a constelação. A constelação, eu vi que é o seu propósito. Eu achei muito legal isso. Você encontrou, de fato, seu propósito e você tava seguindo muito nisso, sabe? É a minha missão. Exatamente. E é bonito pra caramba de ver. Só que você resiste nessa parada. Você agarrou esse seu propósito e você vai resistir a críticas, a julgamentos, a gente que não acredita no seu rolê, gente que não bota uma fé nisso. E você vai resistir a isso, persistindo no que você acha que é o ideal. Entendeu? Acho que agora eu consegui me explicar. Não, eu entendo o que você quer dizer. Eu só acho que talvez use termos diferentes pra falar a mesma coisa. Sim. Porque pra mim a resistência dentro do que eu vivi... Aí de novo, né? A gente tem nossos registros de vivência. Então resistência pra você dentro da tua crença, dentro do teu sistema, dentro do que você carrega com você, é uma coisa. Pra mim a resistência vem com conotação de dor. Ah, entendi. Entende? Então, assim, isso pra mim, a gente vê, né, olhando os casos, olhando as pessoas, olhando os clientes, algumas questões que as pessoas trazem, a resistência nesse lugar da dor. Agora, enquanto na persistência, eu sei qual que é a minha missão. Só que eu não preciso, por exemplo, eu pegar essa linha reta aqui, e eu vou resistir, e eu vou insistir nessa linha reta, porque eu acho que é o único meio de chegar lá. Não, eu sei qual que é a minha missão. Porque o propósito da minha vida é viver a melhor vida possível. Sim. Esse é o propósito da vida, é viver a vida em si, em sua totalidade. Viver uma vida gostosa, em primeiro lugar. Sim. Porque é pra isso que ela chegou até mim. Então, esse é o propósito. A minha missão é, eu quero ser um veículo, um instrumento pra chegar essa transformação, do mesmo jeito que chegou em mim, em mais pessoas, e servir as famílias, e servir a vida, e servir ser um veículo mesmo, um instrumento de transformação. Essa é a minha missão. Isso é o que faz o meu coração pulsar e tudo mais. O que faz sentido pra mim. Agora, se eu vou pegar essa linha reta, se eu vou ser só professora, ou se eu vou atuar como consteladora, unicamente como consteladora, ou se eu vou dar workshop, isso são meios. Sim. Então, a persistência pra mim nesse lugar, eu persisto que a minha missão é essa. O meio que isso vai se exprimir, a gente vai adequando conforme a forma fizer mais sentido. Até porque quanto mais a gente planeja, mais as coisas saem conforme a gente não planejou. E aí é uma coisa maravilhosa que você trouxe agora, porque eu era control freak, né? Então, e aí também o quanto que grande parte do nosso sofrimento enquanto seres humanos é querer controlar o incontrolável. Sim. A gente acha que a gente controla muita coisa, sendo que a gente no máximo administra. Então, a constelação, a filosofia sistêmica também vem nesse lugar de nos ensinar que você precisa confiar na vida. Se você tá fazendo o seu melhor, você tá no seu lugar, você tá de olhos atentos e tal, confia no processo. Sim. Vai ter vale, vai ter pico, vai ter processo. Né? Aí só quem se propõe a passar pelo processo que consegue chegar a lugares diferentes. Exatamente. E se você não chegar naquele lugar, sua vida ainda valeu a pena? Essa é a grande questão. Sim, é o que eu costumo falar. E se dessem o stop hoje? Se dessem o stop hoje? E aí? Não, é assim, não, eu era muito desse lugar, né? Não. Eu vou casar novamente e vou ter mais 2 filhos. Assim. Assim. Dona do futuro. Dona do futuro, pelo amor de Deus. E aí vem, mas e se não? Tá bom, você vai fazer todo um processo. Isso pode ser um desejo sincero do seu coração. Mas e se não for? Não valeu nada a pena? Não tem nada mais que na sua vida que vale a pena a tua existência? Será que você não é muito boa em levar uma palavra legal para as pessoas? Será que você não é um veículo de transformação, um veículo de qualquer uma coisa que sirva para o mais, né? Sirva a vida, sirva as pessoas, transforme os ambientes?
Então, acabou. Então, assim, se não fizer isso, se não concretizar isso, pode fechar a cortina? Mais nada. Pode fechar a cortina? É isso. É isso que a gente sempre... E aí a gente vê quem é que tá nesse campo de controle e quem é que tá no campo de confiança. Sim. Quem realmente entendeu essa questão da filosofia do viver a vida em si, com tudo o que ela tem, e confiar. Eu tô fazendo o meu melhor com o que eu posso, com o que eu tenho hoje, do meu lugar. Sim. Eu espero conseguir chegar nesse lugar. Eu espero. Tanto que hoje as pessoas perguntam pra mim, você quer casar de novo? Eu falo, depende. Ela, depende do quê? Eu falei, depende do homem que vai estar do meu lado. Sim. Porque existem N tipos, né, de configurações. Como que a constelação aborda o relacionamento? O que a gente fala de relacionamento que leva para o mais, né? Porque todas as relações, elas se exprimem nessas 3 leis sistêmicas, né? As leis sistêmicas são leis de relacionamento que foram observadas por Bert, sistematizadas, porque elas se aplicam a todas as dinâmicas. Desde empresariais, pais e filhos, elas só exprimem de formas diferentes. Sim. Então, dentro de um relacionamento de casal, eu acho que é até bom fazer esse paralelo, né? Que a gente fala das leis sistêmicas, que é o nosso norte, grande norte para tudo. Então, a gente tem o equilíbrio entre as trocas, né? O que é um bom equilíbrio entre as trocas? Eu dou, a outra pessoa vai lá, recebe, dá mais um pouquinho, aí esse a gente constrói. Então, eu dou, o outro recebe, dá mais um pouquinho. E assim a gente constrói pro mais, né? Porque é aquela coisa, só uma pessoa dá, 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 e hierarquiza algumas relações. Sim. E em relacionamento de casal, a gente não pode ter hierarquia, que é outra lei sistêmica. Hierarquia é simplesmente saber precedência, lugar. Então, quem chegou antes de mim é maior, tem precedência, né, do que eu. Então, meus pais são maiores do que eu, logo eles têm, na questão da hierarquia, eles têm a precedência. Então, não adianta eu querer ser mãe da minha mãe, que eu tô fora do lugar. Aí a gente volta pro nosso papo inicial. Sim. Então, essa é a lei da hierarquia. Realmente reconhecer quem chegou antes, ter precedência sobre quem chegou depois. Ponto final. E o pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer. Desde o ex que você aponta o dedo e possivelmente ele tá se fazendo representar em novas dinâmicas, a como o tio que você não gosta, o avô que você não vê. Então, todo mundo tem o direito tudo, né? de pertencer. Todo mundo. Independente. Por isso que a gente fala muito da amoralidade, esse olhar para o que é. Independente do fato de juízo. A gente não tem isso porque se essas leis sistêmicas, elas operam como a gravidade, pouco importa o teu julgamento de bem ou mal. O de faz parte, de não faz. Não, esse aqui merece. Não, esse aqui não merece. Pouco importa. Porque a gravidade atua, certo? Você querendo ou não querendo. Se você viver a sua vida em observância a isso, as coisas ficam mais leves, mais fluidas. Se você não quiser, tá tudo bem, mas aí você vai experimentar resultado. Sim. Então tem como desligar o botão. No pensamento sistêmico para o relacionamento afetivo, o que a gente fala? Não pode haver hierarquia entre casal. Por quê? Não existe, você é maior, eu sou menor. Qualquer relação que se hierarquize, a gente já tá falando de uma outra dinâmica. E aí a gente vê, por exemplo, alguns casais que se comportam como pais e filhos. Um acha que é a mãe do outro, o outro acha que é o pai do outro, enfim. Até se chamam, né? Eu já vi até, inclusive, casais chamam mãe, pai. Nossa, sério? Já. E pra eles faz sentido. Precisa ser assim? Precisa ser o que faz sentido pra você. Se você acha que você tá vivendo uma dinâmica bacana, cara, segue, ninguém tem que nada. Agora, dentro do que faz sentido pra mim, eu sei que não tem como eu me relacionar desse lugar de um relacionamento que vai construir, que vai olhar além, que vai querer descontinuar um padrão de crenças, de repente, da minha família, que a pessoa também traz as dela, né? E a gente acha que o outro vem perfeito, né? E aí o pensamento sistêmico vem desse lugar de... Se você já está nesse lugar de idealizar um parceiro, idealizar uma relação, primeiro que você já não está no teu adulto, já... Volte 2 casas. Volte 2 casas, porque o ideal não existe, o perfeito não existe. Sim. O bacana é você conseguir olhar no olho de outra pessoa e ver que é outra pessoa que também está disponível para construir algo tão real, perfeito, imperfeito e humano quanto eu. Sim. E é nesse lugar muito de realidade que existe a possibilidade de construção. Então, não pode ter hierarquia, né? A gente indica que não tem. Não tem hierarquia, porque a gente consegue olhar no olho. Sim. Se eu não me considero maior que você, e você não é menor que eu, a gente tá no mesmo patamar. E todo mundo cresce junto. A gente consegue crescer juntos. Sim. Então, a hierarquia é um pressuposto, a sexualidade é um pressuposto, porque um casal sem sexualidade é amigo. E se tiver hierarquia, já tá em dinâmica
que não é de casal, né? Pode ser qualquer tipo de dinâmica, mas não é dinâmica de casal. Sim. Então, a sexualidade tem que estar bem desenvolvida, porque a finalidade de uma relação é ir para o mais. E o que a vida quer fazer? A vida quer ir adiante, né? Então, os filhos é uma expressão da vida indo adiante. Então, através do quê? Da sexualidade. Então, a sexualidade precisa estar desenvolvida e planos e objetivos em comum. Porque se o outro está num lugar de olhar no meu olho, ele não se acha maior que eu, ele não é menor que eu. E a gente está no mesmo lugar, com a disposição interna de construir algo juntos, olhando para uma mesma direção. Ah, então tá, todos os planos têm que ser em comum? Não, tem o seu espaço de individualidade, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas, não, olha, eu quero construir isso eu aqui, na minha carreira, você quer construir isso aqui. Mas ali na frente, nós dois juntos, a gente sabe onde a gente quer chegar. Tipo, o que a gente quer enquanto casal, né? Enquanto casal, planos em comum. Sim. Então, esses são 3 pressupostos básicos. Fora aí, tá no adulto, né? Isso é sempre. Pra viver a vida nesse lugar, precisa estar no adulto. Porque eu vejo que tem muita gente que quer um relacionamento, mas não quer se relacionar. Exato. Esse é o grande ponto. Que eu falo, gente, o que tá acontecendo? Porque quer só o lado bom, fotinho, pá, beleza, mas a hora que precisa arregaçar a manga e, pô, vamos consertar isso aqui, porque tá saindo muito fora do trilho, acaba. E eu falo, cara, que acontece, né? Tipo, Indisponibilidade afetiva. Sim. E aí a pessoa repete padrão de relacionamento, padrão de relacionamento, até a hora que ela fala, caramba, eu tenho o dedo podre. Não, querida, você não tem o dedo podre. Sim. Você só tá indisponível afetivamente por algum motivo. Por alguma crença que você tem, ou por alguma dinâmica que foi lá no Faltou passado. filtro ali, né? Faltou alguma coisa, faltou olhar quem que você tá olhando. Quando você não se relaciona, pra quem que você tá olhando lá atrás? Porque a gente sempre tá olhando pra trás. Quando a gente não consegue ir pra vida, a vida tá na nossa frente. O futuro, a possibilidade tá na nossa frente. Então, de pensar mesmo. Se a gente tá falando nesse lugar do pensamento sistêmico, então eu tô aqui. Meus pais estão aqui, meus avós e tudo mais. Tá todo mundo atrás de mim. Então, se eu não consigo olhar pra frente, construir algumas coisas novas no meu lugar, invariavelmente eu tô olhando pra dinâmicas lá de trás. Sim. Porque você não fez as pazes com o passado ali pra poder seguir em frente, né? Isso é que prende muita gente, eu acho, hoje em dia, pra... Não só pra se relacionar, mas pra viver mesmo, assim, sabe? Cria uma dependência muito forte de algo, até profissional mesmo, de empresas que já passou e etc. Não reconhece os lugares que passou. Exato. E aí não vai pra frente porque tá preso lá atrás. Aí falou, cara, e aí, meu? O que você vai fazer da vida? Ficar vivendo de passado ou de excesso de futuro? Exato. E aí, por exemplo, trazendo o paralelo dos relacionamentos de novo, você falou sobre olhar pra trás. E aí o olhar pra trás, ancestralidade. Como é que foi o relacionamento dos meus pais? Você consegue olhar com bons olhos pro relacionamento dos seus pais? É o primeiro relacionamento que você viu acontecer. É verdade. Se você olha pra eles e você tem um dedinho apontado, invariavelmente você vai viver a mesma questão. Por quê? É o jeito que você aprendeu. Então você pode até fugir. Aí, de novo, é a mudança sem base. Sim. Se eu não consigo reconhecer, reverenciar e falar, foi como pôde ser, e através deles, e do relacionamento deles, porque eles disseram sim um pro outro, que eu tô aqui hoje, olha como isso é poderoso. Essencialidade das coisas. Então, se eles não tivessem dito um sim, eu não tava aqui. É verdade. Quem é que é treinado a ver a vida desse jeito? Vixe. E é isso a gente leva pra qualquer lugar. Sim. Então, se não fosse, por exemplo, aí teve uma vez que eu tava conversando com um homem, que eu falei assim, hoje, com o que eu me predispus, né, a olhar, a me abrir, a trocar o óculos da vida, a me posicionar diferente, eu consigo olhar para as minhas experiências passadas, até efetivamente falando, e reconhecer, agora, o que cada um delas me trouxe. E assumir minha responsabilidade por isso. Né? Quantas vezes a gente não sai de dinâmicas apontando o dedo no outro e não querendo assumir nada? Sim, é o que mais tem. E aí o que acontece de novo? Mesmo padrão. Mesmo padrão. Sim. Mesmo padrão. Sim. Porque não admite, não existe manipulação quando a gente fala de sistema, de pensamento sistêmico e da vida em si. Ela é muito justa. E quando você fala muito do outro, eu acho que na verdade você tá querendo falar mais de você mesmo, né? Do que do outro, porque, cara, o que você aponta no outro é o que precisa ser, às vezes, tratado na gente, né? E demora pra cair essa ficha. Eu já fiz muito isso também. Exato. Demora pra cair muito essa ficha. Jung que fala, né? Que aquilo que o outro traz é um espelho do que você precisa olhar em você. Diz mais sobre ele do que sobre você, diz né? Mais, exato, diz mais sobre você do que sobre o outro. Sim. Porque sim.
eu não tenho como apontar nada ou reconhecer nada que já não esteja no meu campo de consciência. E é o que foi que a gente já tinha conversado, né? Se eu não soubesse o que é um copo de água, não adianta você pedir pra mim o que é um copo de água, porque eu não vou saber reconhecer. Exato. Agora, se eu reconheço o que é uma dinâmica de abuso, uma dinâmica de violência, é porque no mínimo isso já tá no meu campo de consciência. E agora, quanto tempo vai levar até eu entender que eu sou o denominador comum de todas as relações? Exato. Quanto tempo mais? Quantas mais? Então, você virar e falar que você tem o dedo podre, você pode continuar falando, mas não te ajuda a levar para lugares diferentes. E aí você pode até falar que você quer um relacionamento afetivo saudável, mas o próximo que você vai se vai ser a mesma envolver coisa. vai ser a mesma coisa. O mesmo parâmetro, Você não desenvolveu filtro, você não reconheceu o lugar, você não assumiu a sua responsabilidade pela parte que te cabe. Então, por que eu ainda preciso entrar em dinâmicas de relacionamentos difíceis? O que eu ainda preciso olhar em mim, né? E aí é muito legal também porque as pessoas entram em dinâmicas de relacionamento procurando completude no outro. No estado de desespero. Ou seja, se eu estou entrando em um relacionamento querendo completude, eu já entrei de tanque vazio. Já entrou errado. E aí fica pesado demais pro outro. Colocar no outro a responsabilidade de fazer feliz é muito errado, né? É muito errado. E aí, porque assim, um relacionamento afetivo, ele é um lugar de transbordamento. Porque eu já tenho que vir cheia do meu sistema familiar. Eu já tenho que vir cheia de força, de vida, de reconhecimento de lugar dos meus pais, que é o nosso campo essencial, que a gente sempre fala, né, de pai e mãe. Que é os 3 sims do sucesso que eu falo pro pessoal. Então, gente, é o sim ao papai do jeito que ele é, do jeito que ele deu conta de ser, com a sua, toda a humanidade, com tudo. Sem nenhum tipo de que é mais. Mas, de novo, a gente sempre olha pro que é essencial. O que é essencial? Esse homem humano, do jeito que deu conta de ser, com tudo que ele recebeu, passou a vida até você. O que veio depois, nosso adulto, com muita amorosidade, com muito respeito, e aí a gente entende as dores das pessoas. Não é sobre entender ou passar por cima das dores, não. É num lugar de amorosidade, de respeito, de eu vejo você. Eu sinto muito pela sua dor. Mas te ajuda a apontar o dedo? De jeito nenhum. Vai te levar para algum lugar diferente? Porque você falar frase motivacional na frente do espelho não tem alicerce. Frase motivacional desmotivada. Exato, aí a gente fala sobre base, né? Então, nesse lugar... Que é um auto-engano, né? Autossabotagem, que o pessoal fala, eu acho, ou não? O quê? Você tentar se motivar, só que de uma forma vazia, né? Vou falar uma frase motivacional, só que eu não tô motivado pra isso. Mas você vai ficar repetindo e tal, mas assim... Não vai fazer efeito aquilo. Porque você precisa dar 2, 3 passos antes. E acho que a serviço disso, né? De dar essa base, de você começar a enxergar, porque tá em você. Gente, tudo isso que a gente fala, né? Que tudo que eu tô falando, de certa forma, é simples. Não é simples. Depende. A teoria simples, é simples. Então, simples a no prática sentido é muito complicada. Tudo bem. Então, é simples, mas não é fácil. Sim. É simples saber. Se você tem dinâmicas de dor com teu pai ou com a tua mãe, porque do jeito que a história pode ser, sabendo, né, é simples reconhecer lugar. É fácil? Não. Nem um pouco. Mas até quando? E aí a pessoa decide até para onde ela quer caminhar, até quando vale a pena. Para quê? Para que você tá vivendo a sua existência? Você tá feliz? E pra quem, né? Tem gente que vive tentando se provar a todo momento pra alguém ou pra... E aí, dinâmica infantil. De novo, geralmente tá olhando pra pai e mãe, ainda apontando o dedo. Então, todas as dinâmicas, né, que a gente fala, né? Sim, a mamãe, também do jeito que ela deu conta de ser. Com a sua humanidade, com a sua história, com os seus emaranhados. Minha mãe não deu o suficiente. Ainda assim, é a mulher que te deu a vida. Sim. É o portal da vida. Porque se não fosse ela e o seu pai, você não estaria aqui. Fato de realidade, indissociável. As dores a gente olha em ambiente terapêutico com muita amorosidade. De novo, não é sobre não olhar dor ou passar por cima dela. É só sobre essa essencialidade das coisas. Sim. Né? Então, é o sim à mamãe, o sim ao papai, porque eles são forças também arquetípicas dentro de nós. Né? Então, a gente também tem isso no pensamento sistêmico. Se a gente for falar disso, a gente vai ficar até amanhã. E os arquétipos, o Jung fala muito disso. Fala, né? masculino, feminino, que também precisam estar muito bem desenvolvidos em uma relação, digamos, né? Então, eu falo, gente, 3 sims de sucesso, para vocês começarem no coração de vocês a dizer sim ao papai, sim à mamãe, com suas forças, do jeito que deu para ser, e sim à realidade. Porque é só na realidade, vivendo hoje, de olhos bem abertos, que eu consigo ver aonde eu tô, quem eu sou, minimamente, né? Quem eu sou e pra onde eu quero ir.
É só a Sim. partir daí. Se eu tô olhando pra trás, eu não tenho como. Se eu nego a minha realidade, como é que eu vou pra qualquer lugar? E eu falo pro pessoal, gente, ponta do lápis. Escreve na ponta do lápis. Põe lá data, local. Descreve a sua realidade como ela é hoje. Ah, então você tá falando sobre deixa a vida me levar? Não. É que só nesse lugar de saber... Você não consegue... Põe aí no Google Maps. Me leva pra tal lugar, tá? Mas onde você tá? Uhum. É nesse lugar. Sim. É enxergar o momento presente, né? Sim. Pezinho no chão, onde é que eu tô. Só que tem muita gente que não consegue, por exemplo, tá num relacionamento de casal, mas tá assumindo o lugar de mãe do parceiro. Aí até admitir ou conseguir enxergar que tá nesse lugar, custa. Uhum. Sim. Custa muito. Sim. É porque a gente tava até conversando sobre isso. Você se perceber no momento presente é uma das lições mais difíceis que tem. Mas... Porque você não tem que ficar preso ao passado, você tem que estar com o seu passado muito bem resolvido. E você, tipo assim, você tem que ter a sua ambição no futuro, você tem que ter o seu target ali no futuro, mas você tem que se ligar porque, tipo assim, pra eu chegar lá, eu preciso percorrer um passo de cada vez no meio dessa estrada aqui, que muitas vezes a gente não sabe o que vem pela frente, sem perder o foco lá. Mas se eu não tiver com o meu pé no chão e atento no meu momento presente, vão acontecer duas coisas. Primeiro, quando você chegar num futuro, e eu não digo um futuro já no seu objetivo, mas mais pra frente na sua trajetória, você vai olhar pra trás e vai falar, putz, se eu tivesse aproveitado um pouco mais aquele momento, eu teria poupado algumas coisas nessa etapa que eu tô hoje, né? E depois, quando você chegar no seu momento presente, atual, de novo, você vai continuar preso ao passado, vai perder o foco no futuro, vai ser um retrabalho você voltar tudo, tipo, volte 2 casas. Aprendeu? Aprendi, agora você vai em frente. E enxergar o momento presente eu acho muito difícil hoje em dia. Aí a ansiedade também. Também. A ansiedade tem vários fatores, assim, mas colabora. Não, tipo, é um porque peso a ansiedade que tem ali. que a gente fala que é o excesso de futuro, né? Eu tô olhando tanto pra tantos lugares, ou não pro hoje. O que eles fazem com uma crise de ansiedade? Qual que é o principal exercício? Respira fundo. Presta atenção. O exercício cognitivo pra chamar a pessoa de novo. Qual a cor da minha blusa? Qual a cor do meu olho? Porque ela entra num estado de... né? Sim, Então... sim. Fato de realidade. Meu futuro é construído na medida do hoje. Então, se eu tô num hoje vivendo mais consciente, eu estou mais atenta aos meus padrões, às minhas emoções, o que me dispara um sentimento de raiva, como é que eu lido com as emoções, porque elas são inerentes à vida humana. E tem muita gente que nega isso também, né? Não sinto. Sente, querido. Sente sim, você sente sim. Você fica em paz que você sente. Agora, se você tem consciência do que você tá fazendo porque você tá sentindo uma coisa que você não tá sabendo lidar, é outra história. Sim. Mas, então, o meu futuro é construído na medida do hoje. Se eu tenho um hoje vivido com muito mais olhos abertos, uma vida vivida com um olhar muito mais significado, consequentemente, meu futuro vai ser melhor, né, desenhado, vai ser melhor estruturado, melhor aproveitado, né? Sim. Então, é um outro jeito realmente de enxergar a vida, de se colocar na vida. Qual o seu momento presente hoje com você? Eu adoro, cara, meu momento presente. Tem dia que, assim, eu falo assim, é tão gostoso estar nessa postura adulta, demorei pra caramba. Acho que eu fui virar adulta mesmo com 30 anos de idade. E até tem sentido estar trazendo pela neurociência, porque o nosso cérebro só termina de desenvolver perto dos 28, 30, né? Mas, assim, de eu conseguir assumir algumas posturas, assim, falar, eu adoro quem eu sou hoje. E eu tenho defeito pra caramba, mas eu reconheço as minhas qualidades, eu tenho os meus valores atraentes, que são os lugares que eu quero estar, sentimentos que eu quero sentir, né? E eu tenho também os meus repelentes, eu olho pra eles também com carinho, sabendo que se eu não olhar, eu vou viver uma vida querendo evitar sentir isso aqui, só que não vai me levar a lugares que eu quero chegar. Vai atrapalhar a sua jornada ali. Assim, tem processo pra caramba pra eu viver, então eu sempre divido muito isso com o pessoal, falo, gente, não tá finalizado, finish line pra mim. Já cheguei lá, tô acenando na bandeirinha falando pra vocês, vem! Não, eu tô aqui. A diferença é que talvez eu esteja 1 passo pra frente, 2 pra frente, porque eu quis passar por um processo. Então tem coisas pra mim que hoje eu já enxergo. Meus valores hoje, que eu não sabia nem o que era de novo, o que era valores atraentes, o que era valores repelentes, ou seja, o que fazia sentido pra mim, dentro de todas as relações e lugares que eu... né, e lugares aqui, tipo... trabalho, relacionamento, amizades, círculo social. O que faz sentido eu estar? Aonde eu estou? Porque só perde tempo quem não entendeu que tempo é vida.
Sim. Então, pra mim, isso também Tempo é a uma nossa coisa... moeda mais preciosa, né? Mas, eu falo, gente, o ativo mais importante que vocês têm é tempo. Porque com o tempo, você vê o que você quer fazer. Tem gente que ainda acha que é dinheiro. Fala, não, com o tempo, você faz dinheiro. Perder tempo dá muito mais prejuízo do que perder dinheiro. Exato. Exato. Porque tempo é vida. Sim. Então, e se você tem esse olhar pra vida com esse reconhecimento, essa grandeza de onde ela veio, a que custo ela veio, fala, meu, pelo amor de Deus, acorda. Sim. Vamos fazer alguma coisa? Porque não foi à toa. Não foi de graça que chegou aqui. E aí, acho que até esse vazio no peito que eu sentia é porque eu tava nesse lugar perdida no rolê. Sem O que nenhum... é de certa forma normal, porque a Normal. gente não tem Ninguém o nasceu e... entendimento ali, a consciência de que algo precisa ser mudado, né? Acho que a Exato. gente vai mais naquela operação de sobrevivência, Resistência. resistência, faz isso aqui dar certo, não, mas quando você vai ver, você tá tipo uma bússola sem norte, rodando. Bússola sem norte. Então, na medida em que eu já entendi muitas coisas, e aí foi que eu falo, gente... E aí eu tenho um amigo que ele me conheceu recentemente, ele me segue no Instagram e eu falo muita coisa, divido muita coisa lá, até trago, né, alguns conceitos pro pessoal, as lives e tudo mais. E eu falo, olha, ele fez assim, cara, é muito interessante o que você fala lá. A pessoa tem que ter rodado um pouco, né? Dado aquela, tipo, já tomei uns tombos aqui pra entender na profundidade o que você tá querendo dizer. Sim. Mas, você vive aquilo tudo mesmo? Eu falo, vivo, cara. Tem vezes que porque assim, aí já tá na minha consciência. Tem vezes que eu falo, eu vou perder hoje, mas eu sei que eu vou ganhar mais. Mas não quer dizer que o não que eu vou dizer hoje pra algo que eu já sei que é um padrão que eu tô repetindo, não vai me gerar emoção, não vai me gerar tristeza, não vai me gerar qualquer outro sentimento. Não, mas eu sei. Mas o não que Para você quê? diz pra essa situação é o sim pra você. Exato, exato. Mas ainda assim, na minha condição humana, significa que eu vou sentir da mesma forma. Não é? Quando a gente termina um relacionamento que não faz sentido porque os valores são diferentes, que a gente percebe que a gente tá caminhando para direções opostas, porque se um pressuposto é um olhar no olho do outro e caminhar numa direção comum, na medida em que eu quero intimidade e o outro quer liberdade, se eu permanecer nessa dinâmica, eu vou estar em sofrimento, se não hoje, muito em breve. Liberdade, né? É um conceito muito estranho liberdade, hoje em dia. gente. A pessoa quando ela fala pra mim que ela adora a tão liberdade, famigerada liberdade. eu já fico assim, ó. Emaranhamento. Cara, dá vontade de falar assim, mas você tá de tornozeleira eletrônica, meu bem. Tá Porque, perdendo a liberdade. mas isso também incondicional. é um sintoma. Isso também, a pessoa que não consegue estar em lugares, não consegue estar em relações, porque com essa coisa da liberdade, ela acha que é porque também ela tá olhando lá pra trás. Sim. Né? Porque sim. E se permite ser aprisionado, diria mais. Se permite na medida que não escolhe olhar pra isso, né? Sim, por parâmetro repetitivo. É parâmetro repetitivo. Né? Então tá tudo bem. Pra algumas pessoas tá tudo bem. A gente fala muito... No fundo não tá, né? Não, mas a gente fala muito que assim, a teoria do pensamento sistêmico, ela é pra todo mundo. A constelação está para todo mundo. O pensamento sistêmico, ele está para todo mundo, né? Eu escutei um mestre falando isso e foi sensacional. A constelação e o pensamento sistêmico está para todo mundo, mas nem todo mundo tá para a constelação e para o pensamento sistêmico. Porque... é desconfortável pra caramba. Sim. Putz, virei pra pessoa e falei, sinto muito, eu gosto de você, mas eu sei onde eu quero chegar, e a gente tá indo pra caminhos diferentes. Tchau. Sinto muito, já era. Eu vou sentir a dor hoje, desse término, porque é inerente à condição humana, porque existia um vínculo, mas eu tô dizendo um sim pra mim, pro que eu quero, pro futuro, um relacionamento futuro que eu vou... São escolhas. São escolhas. No nosso adulto, nós fazemos escolhas. E toda escolha vem com e a ônus gente e com bônus. Banca as nossas escolhas. Sim. Nas nossas dores e nas nossas delícias, né? Então, assim, eu falei pra ele, sim, eu vivo tudo que eu falo lá. E tem um preço muito alto da gente ser quem a gente é. Exato. Tem um preço muito alto. A gente paga um preço muito... As pessoas não fazem muita noção de como é que é isso, né? Da gente sair fora de uma caixinha que a gente tá acostumado, da gente escolher, tipo assim, bater no peito e falar, cara, eu vou fazer isso, eu tô fazendo isso, vocês gostem ou não, é por aqui que eu vou. Todo mundo vai te criticar no começo, depois todo mundo vai começar a aceitar o que você faz, depois o terceiro passo é te admirar. E aí começa a se aproximar pra entender como é que você chegou ali, o que você fez pra estar lá. Só que ninguém quer pagar o preço, às vezes, por uma escolha alta. As pessoas querem ficar numa zona de conforto e falam assim, não vou me arriscar tanto, vou ser mais conservador.
e não quero viver isso. Até um determinado ponto. Porque quando chega naquele momento de caos que a gente estava falando, aí sim vem o momento da valentia e fala assim, cara, então eu acho que tá na hora de eu encarar mesmo isso aqui e sair dessa zona de conforto. Porque eu percebo muito isso da nossa geração, de um momento social, eu diria, que a gente está incluído. Eu vejo hoje até por pesquisas, por embasamentos, por estudos, que até empresarialmente falando, né? Nunca teve um registro tão alto de demissões no mundo corporativo quanto está tendo ultimamente. E não é para recolocação no mercado, é para viver outro momento profissional de autonomia. Que faça mais sentido. Exatamente. E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais buscando um propósito, digamos assim, no que faz. Que não quer mais só acordar cedo, trabalhar, chegar em casa, tomar banho, dormir e virar esse ciclo vicioso sem viver de alguma forma, sem fazer algo que faça sentido, sem aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada. Porque a vida não são só os nossos compromissos empresariais, corporativos e etc. A vida precisa ser vivida do jeito que a gente quer viver, sabe? E eu posso falar isso porque eu pago um preço muito alto para viver minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Uhum. Já tive muitos dedos apontados para mim, eu tenho muitos dedos apontados para mim. Por muitas vezes eu refleti se eu tava fazendo a coisa certa. Mas aí eu parei para pensar, eu tava tentando me justificar para outras pessoas e não para mim. Só eu devo justificativa para mim mesmo. Entendeu? Só eu sei o meu processo, o meu meio e aonde eu quero chegar. E aí, a partir do momento que eu parei de dar importância, de ficar me justificando para outras pessoas e me abasteci, tipo, do meu gás mesmo e fui atrás do que eu acho que faz sentido para mim nesse momento da minha vida, as coisas começaram a abrir de uma forma surreal. Eu nunca tive, principalmente esse ano, do final do ano passado para esse ano, eu nunca tive tanta clareza e tanta paz em fazer tudo que eu tô fazendo, sabe? De uma forma leve. Que nem eu tava conversando com você, tipo, antigamente eu me sobrecarregava demais. Eu queria fazer, tipo, todo o trabalho de muita gente levando nas minhas costas e já era, porque eu achava que tinha que ser feito. Hoje em dia eu tô trabalhando com menos pessoas e eu tô tendo muito mais resultado porque as coisas dependem muito mais de mim do que dos outros e também parei de fazer pelos outros, sabe? Cada um que atue no seu processo, cada um que se resolva no seu momento, mas o meu momento hoje, cara, dá estilingada. Entendeu? Tipo, preciso ir em frente. E é muito louco. E eu posso dizer pra você também que você, tipo, é muito legal de ver o seu momento. É muito legal de ver que você achou o seu propósito em fazer o que você faz. Porque eu percebo que você começa... Se ajudando, você começa a ajudar muita gente. Buscando se entender, você consegue fazer com que outras pessoas comecem a se entender. Dentro da sua filosofia, dentro da sua experiência de vida, dentro do que você achou que fazia muito sentido pra você. E uma coisa muito legal que você faz é perguntar se faz sentido. E isso é muito válido, porque a gente precisa fazer coisas que fazem sentido. Sim. Pra gente e pelos outros, né? E acho que quanto mais sentido a gente encontra nas coisas que a gente faz, mais pessoas a gente acaba atraindo pra se nutrir daquilo que a gente fez, que teve resultado, e para ajudar no processo de outras pessoas. Isso eu acho muito legal. Aí eu queria pedir para você o seguinte, olha para essa câmera aqui. Ele sabe que eu detesto isso, gente. Mas eu falo numa boa, mas não me pede para posar para uma câmera. Mas para você dizer, para quem tá conhecendo o processo sistêmico e para quem tá incomodado com a situação que está hoje e buscando alguma saída não, algum outro significado, assim como você já passou em algum determinado momento, que recado que você tem para dar para essa pessoa para meio que acolher ela, entendeu? Porque o papo que a gente tá tendo aqui pode fazer sentido para muita gente. Sim, só que espero que sim. Sim, e eu acredito muito no propósito desse podcast, é esse. Eu trago pessoas para falar de coisas que eu nunca imaginei falar. De transição de carreira, de constelação, de música, que eu gosto pra caramba de falar, Sim. mas de produção artística, enfim, de empreendedorismo, de muita coisa. E de uma certa forma isso acaba fazendo sentido pra alguém que tá assistindo, sabe? Então, assim, E nunca chega aleatório pra ninguém essa mensagem. Fala não. que ninguém conhece pensamento sistêmico ou ninguém tem acesso a esse tipo de informação tão profunda, se não pode ver. Sim, exatamente. Chega aqui, ó, pá, receba. Receba. O que você vai fazer com isso?
Aí você escolhe, Uhum. mas aí você escolhe. Sim, sim. Que recado acolhedor você daria pra uma pessoa que tá passando por um momento que você acha que a constelação pode fazer sentido, que nem você fala? Que a vida não é só bater cabeça, é pra olhar pra lá, né? Ali. Que não é aleatório e que vale muito a pena. A sua vida vale a pena. Então, se algo te incomoda, se algo dói, quanto tempo mais vai precisar passar por dor, passar por sofrimento, até que você assuma o protagonismo dessa sua vida e queira fazer algo a respeito? Porque não foi pra isso. Então, vê se encontra um espaço interno para pagar o preço de olhar para o que te incomoda e começar a viver diferente. Porque se tivesse um recado de todo mundo que veio antes de você para te dar, e eu já vi isso em dinâmicas de constelações inúmeras, vai para a vida. O preço já foi pago pela sua existência. É você que precisa tomar consciência e querer fazer diferente do seu lugar. Mas é decidir passar por um processo. Porque a vida que você quer viver tá a uma decisão de distância. Caraca, aí sim, hein? Deixa o seu contato do seu Instagram pra galera te seguir, te acompanhar. Deixo. Tem como deixar depois a descrição lá do vídeo? A gente coloca. É Jéssica Raiz, não tem assim, Jéssica mesmo, sabe? _Lima. Então, lá tem muito conteúdo, caixinha lá, fiquem à vontade e espero que chegue de uma forma amorosa todo esse conteúdo, todo esse bate-papo no coração de vocês. Aí sim, já. Brigadão Obrigada por ter convite. vindo bater esse papo comigo. Obrigada pela sua existência. Que é isso, obrigado pela sua também. Você é um presente na minha vida. Pô, você sabe que você tem um lugar é. muito especial na minha vida, no meu coração e na minha história. Temos um na vida do outro. Yes. Brigadão, já. Esse foi mais um episódio de Onde Parar Parou, essa imersão Constellation aqui, sensacional esse papo. E é isso, gente, a gente sabe como vai começar, mas a gente não sabe onde vai parar, e onde parar, parou. Valeu!